Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez reunidos, nós da Excelência em Odontologia Digital, eu, João Paulo Duar, com Luiz Salotti, Demétrio Taqueta e com a ausência hoje do nosso ilustre Rafael Cortazo, mas com uma presença aqui, vamos dizer assim, muito importante, né? A Andréa Son, representando as mulheres empoderadas aí do digital, né? A Andréa que vai descrever e comentar e conversar conosco aqui hoje sobre a sua história no digital, a sua participação de um livro aí diferente do que a gente viu aí no mercado, a sua participação no desenvolvimento do software da Pleno. Então, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, né? Ter saído do conforto da sua casa em pleno sábado, né? E poder discutir aí, não só com o nosso grupo, mas com muita gente que vai poder assistir e se inspirar, né? Pelo seu exemplo, pelo seu trabalho aí no digital. Seja bem-vinda e queria que você descrevesse aí um pouquinho da sua história, como é que você encontrou o digital, em qual momento isso já faz parte desde a sua infância? Você teve um gatilho assim que mudou a sua vida ou foi o destino, foi um mero acaso que você entrou nesse mundo aí que hoje ninguém consegue fugir dessas ferramentas digitais em qualquer tipo, qualquer área de trabalho, não é mesmo? Gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente consiga desenvolver um papo bem legal aqui. Com certeza. Porque eu sei que eu Obrigado a você. estou aqui na presença de profissionais que amam a tecnologia. Então acho que vai dar para a gente conversar de bastante assunto bacana aí. Acho que é um pouco extenso eu contar a minha história inteira aqui, desde a minha infância. Mas, assim, eu sou de formação dentista, mas no comecinho eu me especializei em prótese. Você é filha de dentista já Sou também, filha de né? dentistas também, minha família inteira é de dentistas, minha irmã é dentista também. E é aquilo, né? Eu fiz a graduação, me formei, busquei uma especialização, tinha ali interesse na área da prótese, porque eu sempre gostei de botar a mão na massa. Desde criança, a minha família via um viés artístico, então nem sabiam que eu iria para odonto, sempre acharam que eu iria mais para a área de design, arquitetura, uma parte mais artística, mas fui para odontologia, e aí eu vi na prótese esse trabalho manual, me interessei, fiz a especialização e eu fui para a clínica, né? Fiquei bastante tempo na clínica. E aí o que aconteceu? Como a família inteira é de dentistas, em determinado momento, houve um momento no mercado odontológico brasileiro que começaram a vir algumas empresas sul-coreanas aqui para o país, né? E aí, dentro dessas empresas, algumas começaram a procurar o meu pai, que é coreano, na verdade, de nascença lá, para tentar entender um pouco o mercado brasileiro, né? E aí fizeram essa aproximação, tentar entender um pouco. Isso aí que ano, mais ou menos? Isso foi em meados de 2012. Tá. Uma dessas empresas, por exemplo, foi uma empresa até de material endodôntico, né? O nome dessa empresa era Meta Biomed. É uma empresa bem conhecida entre os endodontistas, com cone de gutta-percha, etc. Eles já estavam no Brasil, na verdade, com muitos distribuidores. E aí eles, assim, entraram em contato com meu pai, a gente foi conhecer o produto, a gente ama o produto, na verdade, a gente usa até hoje. E aí, nesse período em que essas empresas começaram a se aproximar da nossa clínica, por conta de sermos coreanos Da mesmo, origem né? mesmo. Da origem, isso é bem interessante. Nessa época, a clínica estava bombando, assim, em cima do meu pai, de atendimento, tudo. Eu também estava com muito atendimento de prótese. A minha irmã estava começando a se formar. E aí meu pai deu uma sugestão, né? Ele, por que você não fica uma parte do seu tempo em contato um pouco com a indústria para ver como é essa dinâmica Muito com as corporativo, empresas, né? E era mais para ver mesmo, se aventurar e ver como é que é a absorção, aprendizado, né? Essa experiência com as empresas. E aí com essa empresa, não era digital, mas eu trabalhei em alguns congressos junto com essa empresa durante vários anos, na verdade. E era bem avulso, eu não era uma contratada. Quando eles vinham para o Brasil, é que eles contratavam a gente, e eu dava um suporte
linguístico mesmo, Certo. né? Então vinham diretores de fora e eles pediam auxílio assim, eu quero me comunicar melhor com os dentistas brasileiros. A gente trabalha com distribuidores dentais, na verdade, né? Mas a gente queria ter alguém que traduzisse Sim. e não falar inglês, né? Eles queriam alguém que falasse português. Certo. E aí que eu comecei essa minha relação com a indústria, né? E assim, para fazer uma história longa curta, que eu já me usa muito essa frase aí, depois dessa empresa que ela parou de vir para o Brasil, veio uma outra empresa que se chama Dill Implant, que tinha uma solução digital completa de guiada, que tinha um kit inovador, eles eram distribuidores da Trishape lá na Coreia do Sul, tinha um desenvolvimento interno de parte de software, de serviço, de plataforma para cliente, de impressão 3D, de fresagem, super assim avançado já. Aí isso já era 2014 mais ou menos. E eles tentaram entrar no Brasil com escritório próprio. Assim como algumas outras marcas estão começando a fazer agora lá da Coreia do Sul também, né? Como, por exemplo, a Austin, a Medit, né? Outras empresas estão tentando entrar. E naquela época, de novo, eles estavam procurando dentistas coreanos locais que pudessem auxiliar na entrada do mercado, entender um pouco o perfil do dentista brasileiro. E aí, de novo, meu pai me deu uma empurrada. Não, vai ver, porque deve ser legal. E aí, nessa época que eu tive contato com o digital profundamente, porque eles acabaram me fazendo um convite para ser uma consultora. E aí, eu fui para a Coreia do Sul umas 3 vezes. E eu tive um treinamentozão lá, diria assim, né? E aí, lá indo para a Coreia do Sul, eu aprendi a usar no Implant Studio, software de guiada da Trishape. Aprendi com eles a Com usar... essa marca Dion aí. Com a Dill. Dill. E eles me deram, assim, um treinamento intensivo na solução da linha da Trishape. E aí que começou. E aí eu percebi indo para lá, alguns clientes tinham ido com a gente, não já usuários, mas prospects, né? Pessoas que estavam interessadas. Lá eu percebi que eu tinha facilidade de absorver isso. Talvez por conta da minha vivência mesmo pregressa. E eu absorvi muito rápido. Como eu comecei a absorver muito rápido, pode ser da geração também, não sei dizer. A empresa quis que eu desenvolvesse junto com eles essa possibilidade no mercado, mas foi uma fase que os dentistas não estavam focados nisso. Certo. Assim, eu quero guiada, ou quero um scanner. Não era assim uma coisa... Teve um momento que a guiada ficou no limbo mesmo também. Ficou no limbo, né? Teve um boom inicial, teve aquela Todo desconfiança, e agora ela voltou, né? Eu acho que foi em Foi nesse período aí. 2003 ou 2004, fiz o credenciamento do Nobel Guide. Era o primeiro, fazia ainda no Grupo Fleury, em São Paulo. Tinha que ir para lá. E aí você tinha que aceitar praticamente o que o cara planejava. Aí tinha uma conversa lá, mas, cara, praticamente todos os planejamentos assim que eu tentei fazer acabaram tendo um pouquinho de dor de cabeça lá até a gente acertar. Depois eles mudaram tudo aquilo lá, mas aí depois o negócio acabou realmente ficando no limbo aí por um bom tempo. Até surgiu o escaneamento. Até começar a surgir um escaneamento rápido, né? Porque já tinha escaneamento, mas era um negócio difícil, demorava para adquirir também, né? E aí depois disso daí já começou com o escaneamento rápido, aí a coisa começou a voltar, uma máquina começar a conversar com a outra, né? Leitura de DICOM para você interrelacionar os escaneamentos, aí realmente começou a ficar um pouquinho mais viável usar a cirurgia guiada, mais fácil de planejar. Mais precisa. Mais preciso, E a gente teve, parece que concomitante, a impressão 3D vindo também, porque antes parece que era super mais caro, né? Você conseguia a guia, o pessoal fresava, né? Muito as guias, e não tinha muito software, né? De planejamento também. Não. Como temos agora, assim. Agora a gente tem Eu comecei em 2017 a fazer minhas guias na clínica, era tudo bloquinho, era uma fortuna, tinha que fresar. Isso. Fazia aquela bagunça na fresadora, que ficava aquelas raspas do PMMA, né? Estragava a fresadora. Isso mesmo. Fora o custo. Eu acho que as primeiras impressoras também, que veio aquela que a Kremer Formlabs. Aquilo lá, depois um amigo meu do Rio acabou comprando lá, trazendo para cá, pagando imposto de lá e tal. Era coisa de $6.000, alguma coisa desse tipo. Eu tenho, acho que, umas impressões da Bioparts 2010.
Sim. Ah, sim, eu fiz também um Eu pouquinho. Né? consigo. Aí você Prototipo, olha hoje né? o que você consegue imprimir em house, né? Sim. Sim. E comparar 2010 as impressões da Bioparts, né? A evolução que a gente teve, né? Sim. E você, nesse momento aí da Coreia, você teve, pelo que eu entendi, foi lá no intuito de ser talvez aí voltar para o Brasil e difundir a marca, o sistema, e acabaram que eles te acolheram e falaram, ó, vem cá, fica Sim. aqui e me ajuda a desenvolver. Foi isso que eu entendi, né? Sim, eles, na verdade, eles tinham um time. Uma coisa que me encantou muito quando eu fui lá é que em algum momento eu já achava que a profissão seria bem digital, assim, porque o mundo foi, as redes sociais foram aparecendo, né? Mas quando eu fui lá, já havia uma equipe de planning center muito grande. Nessa 2014, 15, quando eu fui visitar a Coreia e depois as outras idas respectivas, né? E aí, quando você vê um time materializado já operando, você vê que é aquilo, né? Já tem, já Sim. funciona, já usa. Não é uma ideia ainda, né? Era Então, usual, era já rotina. era a rotina. E em alguns países, parece que existe esse perfil do profissional que quer a solução logo, né? Acho que é um pouco cultural, às vezes. Tem um pouco do perfil do paciente, né? Então, lá na Coreia, por exemplo, eu senti quando eu fui para lá que o perfil de profissional que já usava o produto deles queria muito a guiada. Então, eram clientes que cooperavam com esse desenvolvimento e absorção da tecnologia na época que eu fui isso, né? E aí, como eu vi materializado, eu falei, nossa, gente, é isso que eu quero aprender logo e participar. E não era porque eu queria ter uma missão aqui no Brasil, difundir, Sim. né? Mas era assim, isso é muito legal. E aí, quando eu vou. E eles perceberam que eu gostei, né? Então aí foi isso, abraçaram a pessoa, né? A causa. Então, já que você gostou, vamos treinar você e vamos que vamos, né? E aí eu fui treinada praticamente no portfólio inteiro da Trishape pela equipe lá da Coreia, que não era da Trishape. Porque eles já estavam usando muito. E você ter o treinamento não de um treinador ou especialista de produto, mas de pessoas que estão usando é um pouco diferente. Sim. Eu não tive um treinamento assim, então você vai vir aqui às 8 da manhã, aí vai ter das 9 às 10 o Implant Studio. Não foi assim. Foi, gente, vamos fazer caso real. Ó, vou te mostrar um monte de casos. Aí foi abrindo. E eu senti que desse jeito eu absorvi mais rápido. O pessoal abrindo o caso e falando, esse aqui eu fiz assim, esse eu fiz assado. Isso lá em 2014 e 15, né? E isso me fez entender, gente, isso aqui dá pra fazer, né? E aí eu tive esse treinamento. Quando eu voltei pro Brasil, eu encontrei essa barreira do ninguém tem scanner aberto, nessa época. Certo. Quando eu olhei para o mercado com esse olhar mais corporativo, né? Porque eu fui lá como dentista. Eu voltei como eu quero entender como é que tá o mercado. Quando eu voltei, e eu nem era uma CLT, né? Eu era uma consultora. Eu voltei com esse olhar diferente. Falei, o que será que o pessoal tá fazendo, né? E aí, o que tinha de cenário, assim, generalizado, né? Não vou entrar, assim, em cada um, mas generalizado, era que a maior parte dos usuários de scanners eram da Sirona, sistema de Sirona, chairside, ou profissionais que investiam na clínica com vários equipamentos, mas não era assim, um dentista que tem um scanner, né? Eram pessoas que tinham um sistema inteiro. E aí isso foi bastante mastigado lá na empresa quando eu estava como consultora. A gente ficava pensando assim, nossa, será que o dentista vai comprar o scanner? Vamos testar isso aí. E aí a gente ia abordando os dentistas um a um. E foi um trabalho muito lento, porque a empresa ainda estava entrando no Brasil, não tinha tirado a Anvisa, então era meio que somos tal empresa e o que você acha? Era meio que essa dinâmica. Uma análise do mercado sem poder colocar em prática, né? Então E totalmente ao contrário da Coreia, porque pelo que eu entendi, lá você percebeu que os profissionais, os dentistas ajudavam no desenvolvimento da guiada, eles participavam, né? E aqui eu percebo que às vezes rola um saudosismo e um traumazinho dessa parte que a guiada ficou no limbo, né? Então, muito se faz hoje, mas ainda encontra-se, eu consigo fazer muito bem sem a guia. Os dentistas antigos, né? Tem essa dificuldade E lá na Coreia você percebia que eles já ajudavam, mesmo tendo o domínio da técnica cirúrgica,
eles queriam ajudar no desenvolvimento da cirurgia guiada? Sim, isso foi que eu achei muito legal, né? Que me fez ficar entusiasmada para me aprofundar nisso. Porque, por exemplo, quando eu fui para lá, o scanner que eles estavam divulgando, revendendo e treinando, enfim, e os dentistas usando, era o Trios 2, que para quem lembra era grande, né? Grande, ajeitado. Mas quando eu vi o pessoal usando, eles estavam usando muito entusiasmados, assim. Olha, esse é o scanner intraoral, e aí começava a escanear o modelo na minha frente. Olha que legal isso daqui. Então foi esse approach comigo, não foi assim, olha, isso daqui é super top, vamos fazer um treinamento. Não. Veio com o scanner, olha que legal isso daqui, né? E ficava escaneando, aí abria o caso, e aí me levaram numa clínica, que era totalmente chairside, só que com a guiada já. Esse era o approach deles, venha para a Coreia conhecer a nossa empresa, o nosso setor de planning center e uma clínica modelo, eles chamavam, né? E na clínica modelo tinham os dentistas que já estavam meio que usando, e aí eu via isso nos dentistas. Olha, esse daqui eu vou escanear, vê o que você acha, né? E eu não era assim, ninguém, digamos, né? Era uma dentista super nova, que veio com uma turma, e eles me chamavam, olha que legal, olha o que você... Veja o que você acha, né? E aí eles iam lá e escaneavam com o Trios 2, que era bem maior. E aí, super, assim, entusiasmados. Eles não ficaram focando muito no se a guia era perfeita ou se a cirurgia era super precisa. Sim. Era assim, olha, essa daqui é uma solução que a gente vai entregar para o paciente se sentir mais seguro e para entregar uma coisa mais rápida. Certo. Porque lá a cultura é assim, vai logo, né? É uma cultura da agilidade. A Coreia é um país que as pessoas são muito apressadas. Acho que a Ásia inteira tem uma cultura um pouco do apressado, né? Então, eles eram muito entusiasmados em achar uma solução que agilizasse o fluxo. Então, lógico que tinham vários gaps, mas eu senti esse não era o foco. Abraçamento da tecnologia. Sim. Então, quando eu voltei... Mais natural. Então, quando eu voltei, os poucos clientes que tiveram contato comigo, acho que sentiram isso da empresa e de mim, que foi quando eu comecei a conhecer alguns profissionais com essa temática do digital, e devem ter sentido que eu estava super entusiasmada com isso daí. Aí foi o início da minha trajetória com o uso da scanner, software e tudo mais. Mas eu também fiquei um tempo no limbo. Até a pessoa começar. E obrigado ao seu pai que te deu um empurrãozinho, né? Para estar aqui com a gente hoje, muito, né? E desenvolver tudo isso daí. Ele já, com certeza, ele já estava tendo uma visão além do alcance aí, né? Já percebeu e falou, ó, vai, enquanto isso eu tô aqui. Sim, foi todo esse respaldo e incentivo mesmo. Muito legal. Bacana, André. E o teu estreitamento com a Pleno, como foi? O meu contato com a Pleno começou com o professor Jamil. Ele é meu orientador, né? Foi meu orientador de mestrado, agora é meu orientador de doutorado. Comecei o doutorado com ele. E eu conheci o professor... Eu já acompanhava, na verdade, o Jamil em congressos, já admirava o trabalho. E, assim, meu pai é implantodontista, né? Ele faz muito implante, assim, desde o comecinho da implanto no Brasil, ele abraçou também a causa da implantodontia. E quando eu me formei, eu estava nessa parte de especialização de prótese, o Jamil estava participando de muitos congressos. E aí, naquela época que eu estava frequentando o congresso com meu pai, ele também tinha comentado, olha, esse professor que se chama Jamil, ele tem um conteúdo muito interessante, você devia começar a tentar seguir as aulas dele para absorver esse conhecimento. E aí teve um congresso que era até sobre gestão, não era nem de especialidade assim específica, era sobre gestão de consultório, que o Jamil foi dar uma aula, foi a primeira aula que assisti dele, eu ainda estava assim, na especialização de prótese, e aí eu achei super legal a aula. Ele estava falando sobre cirurgia avançada, nem era a minha área, mas meu pai falou, assiste essa aula aí que acho que vai ser legal, ele tem uma didática que eu gosto, e vê o que você acha. Eu gostei muito. E aí marcou, e foi ali que eu vi o Jamil pela primeira vez. Aí voltou para essa saga do corporativo que eu tinha começado. E aí, quando a Dil foi embora, tá bem interligado assim, essa história. Eu fiquei no limbo, porque aí eu não engatei uma outra empresa. Eu voltei pro consultório. Só que Voltou a clinicar mesmo. Voltei a clinicar. Na verdade, eu nunca tinha parado, né? E aí, quando a Dil foi embora, que eles desistiram no mercado brasileiro, eu fiquei com a sensação de vazio. Não porque a empresa foi embora, mas de continuar o desenvolvimento do conhecimento. Certo.
E naquele momento a gente não quis investir em tudo, assim, em scanner, etc. A gente queria ainda esperar um pouco, né? E aí, quando eu senti esse vazio, que eu queria continuar estudando o assunto, eu comecei a procurar um mestrado. Que acho que estudando talvez eu consiga continuar a ver o que está acontecendo com relação a esse assunto, né? E é bem aquilo que eu falei, o pessoal não estava ainda com um monte de equipamento comprado Que ano no isso, André? consultório. Aí já era 2016, 17. Eu comecei a procurar um programa de mestrado para estudar. E aí eu tinha tido esse olhar no mercado. A maioria que eu via que era digital era mais usuário da Sirona. E aí eu fiquei com aquela sensação, não é isso exatamente que eu quero comprar um sistema da Sirona e usar, né? Eu queria ter essa interligação com o scanner, software e outras especialidades, né? E aí eu lembrei da aula do Jamil que eu tinha assistido. Isso depois da saga das primeiras empresas que eu trabalhei no corporativo. E aí eu lembrei dessa aula que eu tinha assistido com o Jamil, dei uma olhada em outros programas, e aí eu resolvi ir lá até Guarulhos conversar com o Jamil para ver como é que eram os programas, né? E aí, quando eu abordei o Jamil, eu falei, eu sou a Andréia, sou uma estudante, fiz a especialização de prótese, tô aprendendo tudo, e eu queria entrar no mestrado para me aprofundar no digital. Aí eu falei para ele, eu queria estudar mais cirurgia guiada, que é o que tinha me encantado na última empresa, né? Aí o Jamil, mas você já fez, né? Você já fez, já é usuária? Você acha que dá certo? E ficou me testando, né? Aí ele, olha, André, já testei vários sistemas e tal, mas já que você quer muito e insiste e viu que todo mundo tá usando lá na Coreia e você disse que as pessoas estão usando, vamos fazer um mestrado e vai estudar isso daí, então, né? Aí ele me aceitou. Então foi assim que eu conheci o Jamil, virei aluna dele. Eu queria fazer sobre guiada o meu mestrado, acabou não acontecendo, e aí eu foquei meu estudo do mestrado em escaneamento intraoral de desdentados, aí foi super legal a pesquisa. E em determinado momento, quando eu estava finalizando meu mestrado, o Jamil me fez o convite para participar da Pleno, né? Só que até isso acontecer, houve um intervalo em que, durante o meu período de mestrado, a Dental Cremer me convidou para fazer parte do projeto do digital deles. E aí, conversei com o Jamil, ele falou que eu podia fazer o que eu quisesse, né? Ele falou, não, se você acha que é um projeto interessante, vai. Até lá ele não tinha falado da Pleno ainda, né? Então teve um intervalo que eu trabalhei na Dental Cremer, eles estavam começando aquele projeto da Dental Cremer digital. Era com a Fernandinha já. Com a Fê que me recrutou, eles me acharam lá no programa do Jamil, e foi muito engraçado porque o Valmir, que era um consultor de vendas, ele tinha ido lá apresentar o scanner Trios, né? Certo. Que era exatamente o scanner que eu tinha sido treinada na empresa anterior. Já estava familiarizado. Era o 2 ainda. E era o 2 ainda. E aí, quando o Valmir trouxe lá pro programa para mostrar pro Jamil, o Jamil falou, eu tenho uma aluna que já mexeu nisso aí, por que você não mostra para ela? E aí eu tinha conseguido escanear. Tá trabalhando lá, né? Que legal. Ele foi, acho que, funcionário número 2 ou 3, assim, primeiro vendedor. E aí o Valmir viu que eu já estava escaneando, aí ele voltou e comentou na Dental Cremer, tinha uma aluna lá que já estava escaneando tudo, eu não precisei ficar explicando, né? E aí a Fernanda me recrutou, a Fê Jabur, né? Ela falou, Déia, eu não te conheço, nunca te vi na minha vida, mas o Valmir me comentou que você existia e já estava usando scanner, e eu tenho uma proposta para você. E aí ela me apresentou o projeto do digital, e aí eu fiquei na Dental Cremer digital 2 anos. Que aí foi outra fase que mudou totalmente minha vida, porque a Cremer ela veio bem arrojada, com um portfólio completão, né? Eles vieram com a solução da Trishape, da Formlabs, e logo depois com a solução da Mangueirbach. E aí foi anexando infinitas soluções. Cara, e aí você pegou mais experiência ainda no corporativo, mais do que nunca ainda do digital, né? E aí nessa época eu fui contratada CLT mesmo. E a Fê, ela é uma pessoa muito especial para mim até hoje, porque ela me pegou para criar. Ela viu de novo que eu estava absorvendo rápido a informação e ela me mandou para o mundo inteiro. Falou, Déia, vai ter um treinamento da T-Shape, vai lá você que você já começou nisso. Aí tinha um treinamento na Formlabs, ela me mandava lá em Boston, na Formlabs. E aí eu aprendi tudo lá na raiz. Que legal. Né?
E Muito aí bom. foi isso, aí depois da Dental Kramer, eles desfizeram o escritório de São Paulo, momentaneamente por conta de uma transição da empresa, de Da Dental Kramer para Henrichai de lá, né? Henrichai. E aí eu decidi sair da unidade, porque eles iam mudar tudo lá para Curitiba, da parte Certo. digital, né? E aí eu decidi sair da empresa. E aí eu fiquei 1 ano na Dental Factory, por convite da Fê também, porque ela foi dar uma consultoria e ela me convidou para dar uma consultoria lá também para o pessoal, que eles estavam querendo lançar uma solução de serviços de Planning Center. E aí eu fiquei nesse projeto 1 ano, que foi quando o Jamil perguntou se eu não queria ir para Pleno, e aí eu aceitei. Bacana. E aí essa foi minha história longa, curta, que acabei falando bastante aqui. Ótimo. Muito bom, Aí agora a hein? gente vê como tudo se encaixa, né? A parceria perfeita lá, né? Muito bom mesmo. E na Pleno eles te dão, assim, pelo menos com a gente aqui, sabe sempre foi uma equipe toda aberta pra gente à disposição. Então eu sinto assim, por exemplo, você fala com o Beto fala assim, cara, senta lá com o engenheiro, conversa o que a tua ideia lá, põe em prática lá. Então eles estão Super sempre abertos abertos, né? E para uma- falar sobre o que a gente pode melhorar, né? esse amor que eles dedicam também na Pleno, né? Porque Uhum. a gente, depois de muito tempo fazendo um sistema de implante, qual que é a vontade de você mudar o sistema? Difícil. A sensibilidade cirúrgica que você já tem ali. E é o que seduz quando você chega ali e vê uma casa totalmente aberta, o amor, uma empresa brasileira dedicando toda essa energia. Aí você fala, meu, tem que entrar nessa. Uhum. Né? Aí você abraça a causa e vai junto e vamos crescer todos juntos aí, com certeza. André, já que você comentou da Coreia do Sul, eu vou fazer um comentário aqui. Eu ampliei a clínica agora, a gente ia montar a radiologia, aí estava fechando a panorâmica uma empresa alemã. Pô, chega a hora lá, tal, de repente vem a Vatec, Uhum. falou, vamos fazer uma parceria, dá uma olhadinha na minha radiografia, dá uma olhadinha como é que tá, vamos comparar, vamos fazer os pós e os contras lá. Acabei fechando com Coreia do Sul. Sim. Tava fechando a cadeira nova com outra empresa alemã. Cara, coisa de sei lá, 150, 170 mil reais. Cara, chegou a Austin lá, falou, vamos fazer um comparativo. Começou a me mostrar o que tinha de tecnologia, tal, lá. Fechei com a Coreia. Cara, impressionante como a tecnologia da Coreia do Sul está avançando de tal maneira. O scanner, o que você está usando? Os scanners, estou usando Medit. Eu tava com Trishape, fui para Aligner, peguei o Itero. Usou todos. Usei praticamente todos. Sim. O Plamica ainda era I4D, eles tinham deixado na minha mão para testar em 2014, 2015. Também, eu ainda testei Plamica também. Mas assim, realmente assim, o que a gente vê, a Coreia do Sul vem vindo com uma tecnologia na parte de odontologia, eles estão melhorando assim, a gente vê que a curva de crescimento deles é exponencialmente muito maior do que os outros países. Então, o que você acha desse negócio daí da tecnologia dos coreanos, e todos eles vindo para cá para o Brasil, ainda montando, por exemplo, Vatec do Brasil, Austin do Brasil, eles já querem vir se estabelecer e estão com o pé no peito já. Vem para ficar. Vem agressivamente no mercado, né? Então, como que você vê isso daí, André? Uma coisa legal da Coreia é que eles realmente aceleram muito a tecnologia lá, porque se a gente for olhar para o país, é um país muito pequeno. É um país minúsculo, né? Menor que o Japão, assim, é muito pequeno. Então, se a gente fosse pensar em recurso, como o Brasil tem, por exemplo, recursos naturais, não é nada, né? Então, eles meio que... A Coreia, se a gente for voltar bastante para trás, foi um país que foi totalmente destruído pelas guerras. Né? Então, foi um país que foi dominado e depois houve uma guerra interna que aniquilou o país. Ele chegou a ser top 5 de países mais pobres do mundo inteiro por conta das guerras, né, de destruição. E por muitos anos foi um país que teve que se reerguer. E por que eu estou falando isso? Porque em determinado momento, os líderes, né, do país, eles decidiram que queriam investir em educação.
Porque é justamente isso, o país não tinha recurso nenhum, como é que vai sobreviver, né? Isso eu tô falando de uma forma bem simples da Sim, história do país, né? Então houve um investimento muito forte assim no governo coreano em educação, para que o valor fosse a mão de obra, né? Fossem as pessoas, e com isso o país de repente alavancou subitamente, assim, exponencialmente. Aí é que a gente vê como é importante as pessoas, né? Na mudança, eu acho, de um país. E aí, assim, muita mão de obra qualificada se formando ali, rápido, exponencialmente, com incentivo do governo, né? Com da parte de legislação, enfim, uma facilitação, né? Facilidades para isso. Facilitação. Então não tinha barreira, né? Então eles não ficaram colocando barreiras para o crescimento. Então foi crescendo exponencial em várias áreas. Tanto que a gente vê, por exemplo, empresas como a Samsung, a LG, a Hyundai, que está no nosso dia a dia, que de repente você olhou e tá aí, né? Tá na sua televisão, Sim. tá no Tá celular. na sua casa, em todos os ambientes. E não foi assim um marketing, ele foi entrando na nossa vida, né? Você testa, é bom esse produto, acho que vou usar. E foi esse crescimento. E o que a gente vê assim transpondo para a odontologia, né? Nos últimos 10 anos que eu fui acompanhando as soluções do país, não porque eu sou descendente de coreanos, né? Mas é por causa disso. Eles vão aparecendo e entrando com o pé no peito, né? Como você falou. Acompanhando, a gente vê que existe um incentivo também dos últimos anos do governo coreano e das empresas em si em investir em tecnologia, né? E não só assim, em equipamento ou software. A gente vê isso também em áreas como a ROF, né? Existe um grande incentivo em toda a parte farmacêutica de produtos para essa área de harmonização orofacial, por exemplo, porque a área de estética lá na Coreia é muito forte. Tanto que o pessoal assim da harmonização, os profissionais que focaram nisso, muitos vão para a Coreia para estudar técnicas, produtos, porque existe uma quantidade de produto lá muito grande para essa área, porque houve um incentivo e facilitação, né? Outra área, por exemplo, que está crescendo muito lá e que tem a ver com a odontologia é a parte de célula-tronco, por exemplo. A lei é muito branda lá também, para essa parte de estudo e desenvolvimento. E aí não quer dizer que é tudo feito só dentro da Coreia também. Eles fazem muito uma ação em que isso eu vi quando eu fui lá na empresa da DIL, de trabalhar em parceria, que é uma coisa que eu achei muito legal. Então, na época, por exemplo, que eu fui para lá, eles fizeram uma grande parceria com a Trishape, de colaborarem tanto com a venda do produto quanto o desenvolvimento, né? E aí eles tinham os acordos deles lá, mas tinha muita coisa que eles me mostraram lá, por exemplo, que eles me mostravam uma ferramenta, isso daqui a gente está testando com a Trishape ainda. Não é uma ferramenta que você vai vir pro dentista e falar, isso aqui já tem. Mas isso a gente está testando e a gente deu uns inputs e eles consideraram. Então, também não é uma posição de... Não sei dizer se é bem a palavra arrogância, mas eles fazem muito essa colaboração com muitas empresas. Eu acho que é isso, esse incentivo com facilitação e quererem colaborar com outras empresas, de saber que eles não são os criadores, né? Eu acho que faz ter essa curva de aceleração muito rápida aí. Com mais a vontade política, né? Que é um fator essencial também, né? Que aqui a odontologia aqui no Brasil, em termos de apoio político, a gente está meio abandonado aqui, né? Isso a gente percebe lá, passeando poucos minutos no IDS, todas as abordagens com as empresas se barram no sistema político, de impostos, tributários, Anvisa, todos, e assim, muita tecnologia, assim, eles sedentos para vir para o Brasil, mas primeiro entrave, bloqueio, bate-se justamente nisso. Alguns nem querem nem conversar de vir, né, para o Brasil, né? Brasil não. Isso. Brasil não. Em 2019, lá no IDS, quando a gente estava lá, tinha algumas câmeras que a gente estava colocando, eu e o Elcio, a gente estava procurando câmera e tal. E a gente perguntava, pô, não tem representante no Brasil? Não, Brasil não. Anvisa. Brasil não. Exatamente. Impressionante. Muito caro, muito demorado, muito burocrático. A gente teve aí uma liberação de não sei quantos mil produtos que liberaram taxação. Não tem nenhum produto odontológico. Então a nossa representabilidade política da odontologia é triste de chorar mesmo.
O que seduz as empresas a virem é o que o mercado do brasileiro é muito grande, né? E é um retorno financeiro que ainda vale a pena. Porque muitas desistem pelo investimento, mas muitas ainda querem vir, porque o retorno ele vai existir e o dentista brasileiro está sedento por essa tecnologia e bons equipamentos. Sim. Né? Então, mesmo assim, aquilo que a gente consegue chegar, você pode ver que se difunde igual esponjinha. Todo mundo quer mudar e você teve uma outra opção, porque antes ficava só naquela empresa alemã, você tinha uma, no máximo 2 opções, hoje a gente já consegue ter 3, 4, 5 opções. Tá vindo bastante coisa aí. Chegando cada vez mais. Isso faz com que eles tenham interesse, é o mercado, né? Um nicho muito grande, são 340 mil dentistas no Brasil hoje. Quase 400 indo para 500 até. 500, olha isso. É um mercado que... Um quarto da população mundial de dentista brasileiro. Tá aqui. Olha o tamanho do mercado. Né? Isso é a nossa sorte, né? Porque senão ficaria sempre nesse bloqueio. Não Anvisa, os impostos, não vou, né? Isso é o que faz com que a gente consiga ainda desenvolver e força também as empresas nacionais a acompanhar o mercado. Falou, não, vamos criar a nossa cultura, o nosso sistema, o nosso produto, né? Sim. Igual a Pleno que está aí. Legal. Andréa, vamos falar um pouquinho da Pleno. A Pleno é uma empresa que começou digital, né? Os implantes impressos, uma inovação aí até então ninguém fazia dessa maneira. E me conta um pouquinho como que vocês entraram na cirurgia guiada, porque foram passos diferentes, foram etapas diferentes. Sim. Né? Assim, quando a gente vai para os eventos da Pleno, encontros, né, cursos, enfim, que a gente está presente, a Pleno, ela sempre mostra um pouco da sua história, né, de como começou e tudo mais, para o pessoal entender o conceito da empresa. E o Dr. Alberto, Sam e Jamil, eles contam a história de que lá atrás, quando eles começaram com essa ideia da empresa, o sonho mesmo deles era ter um bloco customizado, né? O enxerto personalizado, né, que a gente fala. Então, a ideia inicial mesmo, o projeto zero, não foi um implante impresso, na verdade, de fato, né? Era aquela ideia de ter o bloco personalizado mesmo. Só que quando eles chegaram ali, essa história eles contam muito bem, na verdade, eu tô recontando essa história na minha visão, né, mas eles contariam muito melhor. Quando eles começaram essa saga do bloco customizado, eles se depararam com a tecnologia de impressão 3D, né, manufatura aditiva, que é a solução que, dentro ali, todos os estudos inúmeros que eles fizeram, trariam essa solução do customizado. E aí isso desenvolveu uma expertise neles, né? E essa expertise que acabou provavelmente evoluindo para a possibilidade de imprimir um implante aí, né? Legal. E aí dá para fazer um podcast só disso, eu acho, sim, desse assunto do implante impresso e do bloco customizado, inclusive com eles, né? Acho que seria muito bacana. Mas foi isso, assim, eu acho que tem muito a ver com a expertise desenvolvida sobre impressão 3D, que daria um outro episódio também, gente, porque hoje quando a gente fala de impressão 3D, dentro da impressão 3D tem um monte de tecnologia também, né? Desde da impressorinha N-Cube, que por exemplo, o desktop que a gente tem em casa, diria, para imprimir um boneco, até uma mega impressora industrial, super mega blaster que imprime 50 mil materiais, né? A gente tem um monte de soluções que vocês devem ter visto até no IDS, que eu acho que foi o maior assunto que o pessoal, pelo menos comentou para mim, que teve muita impressão 3D. O futuro, todo impresso. Né? Acho que já é o presente, né? Eu digo até em todos os âmbitos da nossa vida já, nem falando de odontologia. Sim. Acho que para tudo impresso. Acho que muitas coisas, equipamento, você vai querer comprar um simples parafuso na loja, não vai ter mais, você vai imprimir na sua casa. Um componente que você está precisando da tua cozinha, você vai imprimir na sua casa. Sim. Então, até fugindo da odontologia já, né? O Thiago revelou lá, achei o máximo, né? Que estou imprimindo, o objetivo agora é a impressão de silicato de lítio da Amex. Né? Sensacional. Sim.
Tá bem adiantado já. Tudo lá, os alinhadores impressos, a cerâmica impressa, os implantes impressos, tudo focado na impressão. Nessa temática, né? E aí, acho que assim, interligando com a Plenum, eu vejo que, olhando para o mercado de dentro da empresa, a gente já está com um monte de produtos, né, em termos de matéria-prima e equipamento, mas agora eu vejo que o mercado vai se movimentar um pouco para a expertise do uso mesmo. Como imprimir, como selecionar material e principalmente como fazer o acabamento, aqueles próximos passos que talvez a gente comece a enxergar os profissionais desenvolvendo protocolos, eu acho. Isso também, e desenvolvimento dos softwares para criar menos cliques, mais facilidades e ser mais usual. Para gerar os dispositivos, né? Exato. E a tendência também é ir diminuindo esse pós-cura aí, né? O que depois que você termina de curar, o que você vai fazer com o produto? Aí aquele acabamento e tudo mais, cada vez mais ele já vem mais bem acabado, cada vez mais você mexe menos nesse produto final. Menos humanização da peça. Isso. Então eu acho que cada vez mais a gente vai encurtando esse tempo de trabalho até entregar uma peça finalizada. E um marco importante também é a visa do material como material final, né? A resina com carga cerâmica que teve visado agora. Então, assim, logo mais, realmente, não tem como a gente comparar, até ecologicamente, a diferença de uma impressão aditiva de uma fresagem subtrativa, né? O gasto de material que se desperdiça, né? A quantidade. As empresas agora se preocupam já, né? Já há um tempo, desde o início da impressão, mas agora mais ainda, com o descarte, com o material, que tipo de material, sustentabilidade focado nisso, porque para onde vai todo esse material impresso depois, né? Sim. Não, e isso é um assunto muito engraçado, porque no começo, lá quando todo mundo começou a comprar impressora desktop, que antes era mais empresas que compravam, né? Tinham nesses grupos de WhatsApp, de Facebook, de comunidade, o pessoal que começava a usar, eram umas discussões. Eu achava engraçado mesmo, pessoal. Vocês jogam a resina na privada? O álcool com o resto da resina pode jogar na privada? Aí outro colega falou: eu jogo na privada, eu descarga, porque é só álcool. Aí depois de alguns anos, vixe, gente, essa resina é super difícil de separar da água ou do álcool. Residual, né? Então tinha. Aí depois começou a virar um tema, né? Descarte de material e. Isso mesmo. É isso. Mas assim, voltando pro implante impresso, eu acho que a partir do momento que nasceu o implante, vários projetos vinculados, como por exemplo a Guiada, nasceram porque a Plenum tem muito no DNA da empresa a inovação, né? Então eu acho que acabaria não ficando incompleta a solução pro público. Sem dúvida. E aí quando nasceu essa possibilidade de ter uma Guiada, de ter essa questão do personalizado, trabalhar com arquivo digital, que foi quando eu acabei recebendo ali o convite da Plenum para participar da empresa. E aí, quando eu não entrei já num papel de Planning Center, né? Eu fiquei 1 ano e meio, quase 2, em P&D, que é onde nascem os projetos ali na empresa, certo. né? E aí eu fiquei 2 anos desenvolvendo ali a linha com a equipe, com o board, né, com todo mundo da empresa, até a gente lançar o kit de cirurgia guiada, o sistema, contribuir também com a linha do componente digital, que acaba tendo muita interligação, né? E aí depois desse desenvolvimento da linha digital, a gente fez ali o setor de Planning Center. E aí a ideia também do Planning Center na Plenum não era assim... vamos ser o maior Planning Center do Brasil, ou ser um super Planning Center na Plenum, né? Não nasceu exatamente assim a ideia. A gente viu a necessidade de ter, e de ter uma área que desse um respaldo em nome da empresa para todo mundo que está fazendo também, né? Porque hoje a gente pega um Planning Center no mercado, por exemplo, que só faz isso. Esse Planning Center está trabalhando com, 15 marcas de implante. E aí tem 50 mil offsets diferentes. E aí esse cliente quer falar com alguém da empresa e não tem com quem falar. Fica assim, o offset é 11. E aí morre o assunto. Sim. E aí eu vi o desespero do pessoal no dia a dia mesmo. Nossa, Andréia, mas tem o meu time de 6 planejadores
que planeja Nobel, Neodent, Straumann, Sim, todos. todos, e cada um tem um parâmetro diferente. Não tem como alguém me passar já mastigado ou acompanhar os primeiros casos, né? Então a área também nasceu um pouco por causa disso, né? Foi uma De necessidade, né? de dar um Mas pouco também de pelo resposta. cuidado que o João falou que o pessoal tem lá, Tem. com carinho, com trazer Sim, de acolher, né, o de cliente. acolhimento mesmo. Eu costumo dizer que a Pleno é como se fosse comprando com um banco, você tá num Itaúzão normal e num Personalité. A gente se sente nesse Isso, acolhido. atendimento né? aí mais Que bacana, muito sem legal dúvida. mesmo. É. Mas existe esse cuidado mesmo. Legal. E essa semana a gente participou lá da reuniãozinha dos beta testers do software. E eu queria que você contasse também um pouquinho para a gente do software pleno de planejamento, como é que tá esse passo aí dessa O Pleno SW. Pleno SW, isso daí. Bacana. A gente, por coincidência, essa semana a gente teve um encontro, né? Foi anteontem alguns beta testers selecionados pleno software. Vocês 3 estavam lá presentes com a gente. E quando eu entrei na Plenum, o projeto do software já existia, do Plenum Software, né? Ele estava em desenvolvimento. Eu achei que ia demorar mais mesmo de ser lançada a solução, porque desenvolver um software é muito difícil, gente. Não imagino. Acho que não só um software em si, mas um software para a área da saúde e que manipule dados de pacientes, né, gente? Não é uma coisa trivial, né? Vou que fazer. tem uma Médico, qualidade, odontológico mesmo. que tem uma qualidade competitiva com os outros softwares já desenvolvidos, já estão há muito tempo no mercado. Né? Sim. E aí, quando eu entrei, já tinha esse software, tem um time de desenvolvimento e fiquei refletindo sobre essa solução também lá de dentro da empresa. Fiquei, gente, o que a gente vai fazer com esse software, né? Fiquei pensando. Mas aí, depois que a gente começa a acompanhar a solução do zero, né? Aí eu falo como dentista também, né? Além de funcionária da empresa, como dentista eu vejo assim, e é muito legal ver isso acontecendo no Brasil. Né? O Sam até comentou no evento, né? Sim. Quando a gente olha para o Brasil, não tem um monte de software sendo desenvolvido. Né? Mas tem países que tem um monte de software sendo desenvolvido sim. Né? Então, acontecer isso no Brasil, a gente está perto, e por isso que a gente quis fazer esse projeto de beta tester, eu acho muito legal, porque você começa a entender um pouco do funcionamento Do dia a dia, da rotina, as construção. dificuldades. e da construção. Da construção, da programação mesmo, né? Como é que eles estão programando aquilo tudo. E que eu acho que Bem vocês vão interessante. acabar interagindo bastante com a gente nisso, né? Então, quando Sim. você vê um pouco da construção do software, você começa a entender, eu até comentei isso com o Dr. Sam, né? Você começa a entender como é que é pro software de ir até um escaneamento com o atomo até o desenho da guia. Isso eu comentei com ele essa semana, inclusive. Lá na Plenum, quando a gente começou a fazer o desenvolvimento da guiada, junto com o time de engenharia, tudo, a gente fez um fluxo de desenvolvimento lá dentro para desenhar uma guia do zero em um software de engenharia. Não de você clicar e já sai pronto que nem tem no Exocad e no Implant Studio, por exemplo. Tipo uma Schmix. Era tudo, assim, faz a linha e depois bota a anilha. Então, toda uma construção lógica ali da coisa, né? E quando a gente desenvolve isso e se aprofunda nisso, vai para outro nível de raciocínio. Que aí a gente começa a pensar em ferramenta a ser introduzida, né? Que acho que é isso que talvez a gente vá fazer bastante com esse grupo beta tester, Esse por é o exemplo. momento, E aí, eu acho que vai para outro degrau de evolução dos profissionais da saúde. Sinceramente, aí é uma opinião minha, não é opinião de empresa, né? Porque quando a gente tem um usuário que tecnicamente é muito bom, clinicamente é ótimo, aí que o dentista tem que ser multicoisas, né? Aí a gente atende o paciente, cuida da clínica, aí compra equipamento, a gente tem que saber de todos os equipamentos que existem no planeta, e enfim, a gente vai se aprofundando em várias frentes. E hoje em dia a gente vê profissionais que investiram na clínica com vários equipamentos, como eu falei, né? Quando a gente vai para o nível de desenvolvimento, a gente está contribuindo para a odontologia. Sim, sem E dúvida. aí, por exemplo, lá no dia já do encontro, teve dentista que já falou para mim, o que você acha da gente já liberar o offset livre? Tá na minha notinha lá. Porque cada caso vai ter sua necessidade. E vai ser já um entrave para a solução de algum dos casos, né? Sim. Isso. Porque pode inviabilizar fazer alguns guiada. casos, exato. Na verdade,
eu não digo nem a palavra inviabilizar, mas assim, crescer um pouquinho mais o leque para você colocar mais implante, fazer mais cirurgia guiada. Na verdade, a cirurgia guiada, no meu parecer, assim, eu tenho muita dificuldade em selecionar o paciente para guiada, porque tem que ter uma abertura de boca, aí você vê um offset de 7, para quem não sabe aí, o offset é a distância que você tem entre a área óssea, A base, né, do osso e até a saída da guia, da parte da guia. Exatamente. Então é uma distância grande. Então você tem que usar as brocas muito longas. E nem todo paciente tem essa altura de abertura de boca suficiente para caber essas brocas. Então a gente vai limitando praticamente as nossas indicações de guiada. E aí quando você tem esse offset livre, realmente eu vejo dessa maneira aí, a gente pode incluir um pouquinho mais de paciente com indicação para guiada. Eu vejo que o software lá, eu particularmente gostei bastante, né? É bem intuitivo, rápido, uma velocidade de resposta bem bacana. Leve, então, né? Bem levinho, também não é a aparência, o design dele, né? O layout o layout é muito bonito também, isso daí. Seduz, agora, né? falta realmente a gente começar a usar, né? Pra gente ver a usabilidade mesmo dele, né? A praticidade, que pareceu ser bem prático. Mas qual é o que você sente lá no Planning Center, Andréa? Qual é o principal gap assim dos dentistas que planejam, que querem fazer a cirurgia guiada? O que você sente? Qual é a maior dificuldade desses dentistas que estão mandando lá para o Planning Center da Plenum o planejamento da guiada? É muito importante essa pergunta, na verdade, porque eu estava até falando disso ontem com um colega meu que tem um Planning Center, é cliente, inclusive, lá da Plenum, né? Qual que é a maior dificuldade que eu vejo que precisa ser mais falado sobre isso, né? Eu recebo muito arquivo, escaneamento e tomo de situações complicadíssimas em que o dentista não pensou no que vai fazer. Ali. Manda para você e fala, dê o seu melhor. Sim. O que eu faço? O filé é teu. Toma que o filé é teu. Tipo, não pensou em nada. Eu não tô nem culpando, assim, mas não pensou em nada. Só mandou o arquivo, né? E é muito difícil isso. Isso é muito difícil, porque às vezes chegam casos que não vai dar pra colocar uma guia ali. Ou você vai ter que ser super criativo. E eu acho que a gente tá vivendo esse momento na odontologia não só no Brasil, mas no mundo. O dentista agora vai ter que abrir uma caixinha, e talvez todos os profissionais e profissões que tiverem digital inserido, de desenvolvedor mesmo. A gente vai ter que pegar tudo isso que tá surgindo muito rápido e começar a desenvolver o uso, a solução, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Eu recebo muito arquivo, caso, em que a guia convencional hoje, com o kit, a guia e o padrão convencional não vai funcionar. Isso é muito comum. Chega caso que não vai dar para ele extrair o dente, botar a guia, botar implante, enxertar e fechar. Sim. Não vai dar. Tem caso que vai ter que fazer uma sequência extensa ali. Doutor, então, primeiro vai ter que ser condicionamento, aí depois vai ter que ser extração. Aí muda de ideia. Não, vamos extrair na quarta etapa. Então é toda essa... Acaba virando uma consultoria mesmo, a gente brincar lá dentro da Plenum. Vocês estão fazendo o planejamento diagnóstico. O planejamento diagnóstico. É a mesma casos limítrofes, aí a pessoal quer jogar os casos limítrofes para guiada. E às vezes não funciona bem assim, e sem planejamento então não funciona nada. Né? E aí normalmente esse colega não tem expertise na guiada. E acha que vai pôr a guia lá, encaixar e vai furar e vai resolver. A guiada é uma técnica cirúrgica, né? Exato. E ela é uma ferramenta e um instrumento. É mais uma ferramenta que a gente pode lançar a mão. Por isso que eu acho que esse assunto é tão importante, porque muitos mandam um caso assim, digamos, perrengue, e falam, não, vamos resolver isso aí com a tecnologia, né? Mas tinha que ter tido um preparo de boca, ou tinha que ter tido uma conversa com o paciente mesmo, né? Explicar qual que vai ser a saga, né? Ali que vai passar. E eu não acho que isso é uma coisa ruim. Eu acho que vai existir um avanço na odontologia mesmo. Porque como o pessoal começou a olhar mais os exames, obrigatoriamente, planejar. né?
Então, não é assim, não é comum ainda hoje em dia o pessoal pedir tomografia. Assim, o nicho de profissionais que usam tomografia para Pra operar? a cara Pra de assustado. diagnosticar? Não, Ainda é eu não pequeno. consigo imaginar isso. Ele ficou chocado. Mas a porcentagem de profissionais que usam escaneamento, enfim, o escaneamento é o de menos, mas tomografia é muito pouco ainda. Mas a partir do momento que todo mundo está começando a usar mais, começa a enxergar ali, né, a dificuldade, assim, nossa, gente, aqui não tem osso nenhum, vai ter que fazer reconstrução, regeneração, manipulação de tecido. Aí não é mais só assim, botar uma guia, né? Seleção de componente, qual que vai ser o material ideal. E aí envolve o fluxo inteiro da odontologia. Planejar em 3D. E aí eu acho, é o que na verdade me encantou quando eu decidi focar muito no digital. A gente vê a odontologia completa no fluxo digital. Então tem muito caso que chega para mim, por exemplo, que o paciente tem todos os dentes na boca, mas aí eu faço uma videoconferência e a gente chega à conclusão que não vai fazer a cirurgia, vai primeiro fazer uma endo, aí vai para outro lado, assim, vai botar um pino. A gente fala, nossa, mas podia ter visto antes a tomografia É o planejamento e diagnóstico. decidir. Exato. Mas aí eu não vejo de novo como uma crítica. O pessoal tá começando a digerir. Sente que o pessoal tá meio perdido e pede socorro mesmo. Então o pessoal tá digerindo, assim. E uma coisa que eu vejo que é uma barreira, aí não é assim, nossa, então esse profissional não comprou o kit, não comprou o scanner, não tem um tomógrafo, ou não sabe pedir, ou nunca passou pela cabeça de pedir uma tomografia. Acho que não é nem isso. Hoje tem muito dentista que quer ver em viewer também. E não é uma coisa democratizada ainda. Todo mundo tem um viewer no computador, ou todo mundo fica vendo escaneamento no celular, né? É uma realidade que para vocês aqui, por exemplo, já é dia a dia. Comum. Mas quando a gente vai falar com uns 400, 500 mil dentistas, eles não sabem o que é um viewer, por exemplo. Que poderia a partir de uma radiologia, por exemplo, que já tá mudando um pouco, né? O pessoal já tá usando aquele iDoc, por exemplo, que abre. Mas ainda não é, assim, a linguagem comum. Parece a gente aprendendo um idioma novo. Certo. Acho que tem que ter um pouco de empatia também entre os profissionais, de entender que eu e você estamos com a mesma dificuldade, porque também chega pessoas pra mim que falam assim, daí vamos fazer isso aqui, esse caso, e resolver, né? Às vezes eu preciso pedir ajuda pro próprio solicitante. Falo, não, mas o que você quer fazer de fato aqui? Você quer só botar os implantes onde tem osso? Mas e depois? E a prótese? Aí depois é o mais importante, na verdade. É o objetivo. Esse é o objetivo. É o depois, né? Que o engraçado é que eu falo bastante com vocês três sobre componente protético. O pessoal não sabe escolher o T-Base, né? Sim. Mas por que tem o T-Base 3.9 e o 4,5? Às vezes parece muito simples, mas não é. Né? O pessoal não sabe, por exemplo, a diferença de um T-Base com um pilar UCLA. pleno, no nosso caso, ou UCLA. Aí, quando a gente começa a ver esse problema, não é mais odonto digital, mas tipo um fluxo completo. Já tá saindo o e-book do João lá. Vai ajudar. Isso aí. Vai ajudar. É isso mesmo. Do João é do Rafa, né? O Os Rafa dois também. fazendo sobre componentes. A excelência odontologia digital participando aí com a Pleno aí. A abertura que o pessoal deu, a gente está desenvolvendo esse e-book justamente para tirar a dúvida dos colegas nesse sentido aí, na seleção dos T-Base, dos componentes protéticos aí no digital da Pleno. Muito bom. Mas é o que a gente fala, assim, nos outros episódios do podcast, a gente sempre comenta isso daí. A odontologia digital é um instrumento, mas ela não vai te ensinar os conceitos básicos da odontologia, da cirurgia, da implantodontia. Você precisa estar com isso daí bem alinhado para você poder realmente usufruir do instrumento digital. Se você não sabe esse básico aí, provavelmente você não vai aproveitar direitinho vai falar que os não seus funciona, instrumentos digitais, e depois você acaba falando, eu tentei por um tempo o instrumento digital, mas não funcionou para mim. Cara, então faltou algum conhecimento básico antes, porque realmente, olha, a gente tem visto dentro do digital, eu estou praticamente desde 2013, cara, a gente não consegue voltar para trás. Se der
pane nos meus equipamentos Nossa, digitais, eu desmarco todo mundo e vou embora para casa, cara. Porque eu não sei mais trabalhar de outro jeito. Não funciona. Entendeu? Já começa a transpirar, já tira da rotina, né? Eu tô com 2 impressoras por isso. Porque a impressora vira e Backup, mexe, né? dá Dá um um pau. probleminha, eu uso as 2 e tal, mas se eu ficar a pé de Exato, uma, quem sim. tem uma não tem nenhuma. Exato. Scanner, nós temos uma Bluecam, o João Isso. lá, Na manga. Que compensa ter, porque Que não, numa eventualidade, não sei, é simples, mas né? no socorro, Mas sim, é melhor. parado não fica. Não fica, exatamente. Exatamente, muito bom. Isso daí é Deixa importante. eu pegar mais uma água para André. Não, tranquilo. E Mas a gente vê assim também essa parte do digital. Tem algumas coisas que o pessoal não entende. Isso aí tá me dando muito trabalho, né? A gente está com o curso lá na Kion de odontologia digital e a gente entra com o introdutório Mesh Mixer, que é o gratuito e que todo é mundo. ótimo, né? Que é ótimo. Todo mundo quer ver o gratuito primeiro para Sim. depois definir direitinho qual é o seu modelo de negócio, qual que é o software que se adapta melhor. Eu não quero pagar assinatura. Eu quero dar pouco clique. Então tudo está meio direcionado assim. Você vai pagar pela quantidade de clique que você quer dar a menos no seu programinha. Então, você vai ter que ter muito mais quantidade de clique num software gratuito. Um software pago, isso aí é muito mais simplificado, está muito mais direcionado para a odontologia, então é muito melhor, muito mais rápido. O custo foi para o desenvolvimento, né? Exatamente. E tem algumas coisas que o pessoal não entende, é o seguinte, nós estamos no Serec 5.0, por exemplo. Cara, já tem uma certa facilidade para quem começou com o 3.9, 3.8 como eu. Mas em compensação, você tem que imaginar, na versão 10, por exemplo, o que vai ser. Então, se você entrou agora nesse digital e entende todas as ferramentas, entra de uma maneira muito mais natural tudo que vem de benefício daqui para frente. Então é a mesma coisa que uma atualização de Windows, de Mac, que a gente acaba fazendo. Isso vem, as atualizações vêm para favorecer a nossa vida, para facilitar. Exatamente. Então a gente vê dessa maneira. E tem muita gente que acaba entrando no digital, só dá uma olhada e fala, isso daí vai demorar muito tempo, a curva de aprendizado é muito grande e acaba desistindo. Porque o Mesh Mixer é difícil. É difícil. Então, leva muito tempo, né, para fazer o fluxo. Assim, isso, então, é quantidade de clique e tempo. Então, eu acho que é totalmente proporcional ao que você paga. Quantidade de clique que você vai ter que dar para fazer o seu projeto e o tempo que você vai gastar. Sim. Então, vai depender do seu modelo de negócio. Eu tenho tempo. Para que eu vou investir num software caro pra caramba, com assinatura anual? Para usar uma vez. Isso, exatamente. Então, eu vou fazer o meu fluxo num gratuito, sem problema nenhum, que vai sair exatamente com a mesma precisão, qualidade e tal, tudo belezinha. Agora, se você tem um modelo de negócio que realmente você precisa muito mais de tempo de escalar um pouquinho mais a sua produção, aí você não tem jeito, você vai ter que entrar num software pago. Essa é a diferença. E o que eu acho que esse software veio facilitar é que é um software que agora ele está dedicado para a marca. Isso é sensacional. Então eu vejo assim, a facilidade disso daí, mesmo que ela está sendo a versão agora, a primeira versão, mas logo mais a gente vai ter mais alguns ADDs ali, que isso aí vai facilitar. Então pode até ser que você sinta alguma certa dificuldade agora, mas depois esses testes todos, esses aditivos que vão colocando no software, essas melhorias, você vai tendo algumas versões que vai só facilitar a sua vida. Então é bom você conhecer, principalmente se agora ainda a empresa está disponibilizando software para você conseguir entender como é que é o planejamento de uma cirurgia guiada. Os implantes dentistas não podem perder essa oportunidade. Né? Eu acho que um software como a Plenum Software vai mudar bastante o mercado, assim, porque é isso, ou é gratuito com muitos cliques, ou é a barreira do investimento aí, né? Sim. Mas eu vejo assim, eu não sei o que vocês acham, né? Eu senti que com a entrada dessas soluções, principalmente software, que aconteceu um pouco uma mudança no mercado, né? E que mudança é essa? Eu percebi que os profissionais começaram a trabalhar mais juntos entre si. Porque eu vejo assim, o pessoal que ainda não embarcou,
ainda tá muito na clínica, assim, naquele mundo, Fechado. Um mundo difícil também, né? De tentar resolver aquele problema que é difícil, né? Os tratamentos dos pacientes. Mas eu vi que quando o software surgiu, né? Independente do software, os profissionais que começaram a embarcar começaram a se falar mais entre os outros. De pedir ajuda mesmo. Sim, o que você houve uma acha? união. Eu sinto senti isso uma também. união. Então, eu acho que, não sei, eu não sou super mega vivida na odontologia ainda, né? Mas eu acho que eu senti uma diferença de profissionais, de um pessoal que quer resolver tudo sozinho ainda, e no que sabe o que o potencial, o software pode entregar de potencial, e para agilizar mais ainda, acaba se juntando com outro. Sim. Então, assim, por exemplo, vocês comentaram, vamos ver se todos os dentistas vão usar o software. Eu acho que não é nem essa a intenção, talvez, mas eu acho que um dia todo mundo vai usar mesmo, porque vai ser a normalidade. Mas para fazer essa curva um pouco mais rápida ainda até, acho que até por isso que a gente juntou todo mundo como um beta tester, um trabalhar com o outro. Porque Sim. às vezes, por exemplo, sua agenda tem lá 8 pacientes seguidos, só que você começou um projeto. Aí, por exemplo, você pode pegar o projeto, Luiz, você quer dar uma olhada aí, o que você acha? Aí o Luiz vai lá, acho que tá pegando meio que na raiz aqui. João, você quer pegar e já fazer a coroa pra mim? Eu vi que houve de repente, um desapego Uma interação, do pessoal. E eu tenho isso com orgulho, muitas uma amigas interação. Sim, que sim. trabalham... Essa aí é a filosofia que a gente montou lá, a Liga Serec. A Liga Serec saiu disso daí. Todo mundo tinha uma certa dificuldade, não dava para você ficar sozinho. O pós-venda da Cirona deixava a desejar. E aí a Liga Serec começou a ajudar o outro. Falar, o que eu faço nisso daqui? Quem passou pela experiência no grupo de WhatsApp, chegar e falar, eu já passei por isso, é isso, isso, isso. O problema do outro não é do outro, igual ficou nosso. Isso é muito legal Isso, na profissão, né? Isso. E eu vi essa diferença do pessoal que não embarcou ainda. Aí eu vou resolver tudo sozinho. Super estressante, né? E o pessoal começou a dividir. Existe aquele problema do ego também, né? É. Que fala, cara, eu não vou pedir pinico pro fulano de tal, ainda vai demorar ainda para eu fazer isso. Mas tem aquele pessoal que já, vamos resolver isso aqui o mais rápido possível. Fulano de tal sabe. Sim. Vamos dar uma ligadinha para ele. Entra na minha máquina aí, passa o número do TeamViewer e tal. O cara entra na máquina. Eu entrei várias vezes, um monte de gente que tá no digital ali. Cara, entra na hora do almoço lá, entra aí, você precisava fazer isso, isso, isso. Simples, fecha o olhinho pra ir pra frente, tá aberto. Exatamente. Um negocinho basicão. básico. Essa questão, mas você ajuda. Perde o dia. E quando você ajuda, é uma satisfação tão boa quanto legal, ser né? ajudado. Porque realmente você... Resolveu, né? E você fixa mais o problema. Então fica muito mais na sua cabeça. Aquilo lá fica muito mais memorizado na sua cabeça. Como que você resolve aquilo. Então ajudando Nunca também... mais esquece, faz né? parte, não esquece, exatamente. Você falou do ego, aí vem justamente o que a gente fala muito na nossa equipe aqui. O digital expõe a tua intimidade. Não só intimidade no seu celular, na sua vida social, mas na sua vida, no seu trabalho profissional, né? Então expõe a sua técnica cirúrgica, o seu jeito de olhar o planejamento, o seu preparo. E aí nisso, quando o ego bate, tem que dividir com os colegas, aí tem que bater a humildade também e mostrar, aqui eu preciso melhorar, o que eu posso, o que você já viu, o que tem de diferente, vamos crescer juntos, né? Sim. Então, eu acho que não quer... Desculpa, pode falar. Não, é isso aí. Eu acho que não tem a ver também, por exemplo, a gente também falar que quem não está usando o software não está dividindo, né? Mas o que eu percebo muito é que o pessoal que começa a utilizar a solução, né, seja scanner que seja, já passou por um perrengue muito chato, assim, de querer jogar o computador pela janela. Sim. E aí a humildade bate muito forte mesmo. Aí o pessoal começa a pedir socorro. Sim. E aí não importa mais preparo ou o que aconteceu, quer resolver logo, porque o paciente A primeira alternativa é liga para a empresa. Aí vê que a empresa deixou, falou, cara, ninguém me ajuda. Tô sozinho nessa, vamos ligar para algum companheiro aí. Sim. Pensando num outro ponto, isso uniu os dentistas, coisa que Sim. o dentista tem fama de não ser unido, né? Sim. E essa turma do digital, eu sinto essa união mesmo, vamos ajudar, vamos resolver. Foi bem bacana. É uma filosofia coreana. Exato. E talvez quem entrou já tenha a cabeça mais ou menos igual, né? Quem falou, vamos entrar já lá atrás nessa tecnologia que vai dar certo. Muito legal.
Você percebe, ó, acabou meu bloco. Pô, pega com fulano. fulano. Aí a broca. Ai, deu pau aqui. E aí o que eu faço? Realmente cria um mundo paralelo de colaboradores, né? Sim. Legal. Eu acho que vale a pena agora a gente fazer um comentário agora, entrar naquela parte do IDS, que vocês viajaram. Sim. Aproveitar a Andréia também para dar uma cutucada neles aqui, viu, Andréia? Só eu e você. Martelando esses dois aqui para contar tudo que eles viram lá no IDS. Ô Bruno, coloca pra gente aí a tela azul, aquela lá que a gente pegou. Isso. Bom demais. Para quem não sabe, o IDS, né, um congresso na Alemanha, o maior congresso, uma feira, né, odontológica mundial, e esse ano comemorou 100 anos, junto com a Ivocler também comemorou 100 anos, né, no IDS. E eu lembro que a primeira vez, acho que foi um curso em 2014, mais ou menos, que um professor foi para o IDS e colocava aquelas fotos do que ele viu lá e passava para nós uma especialização. E aquilo eu falei, poxa, que legal, que máximo. Na boca, né? Meu sonho era isso um dia ir para lá, né? E eu achava que era muito distante. E em 2019 aconteceu da gente conseguir ir, né, realizar esse sonho. Até um dos motivos da nossa união aqui está baseados no IDS, porque no trajeto da viagem eu conheci o Demétrio, na Itália, numa escala, aí dali a gente foi para Colônia, e depois essa conversa, essa amizade continuou, a gente foi fazer um mestrado, aí no mestrado a gente conseguiu formar esse grupo, e aí hoje estamos com a excelência em odontologia digital. E voltamos agora em 2023, depois de uma pandemia, né, nesse intervalo. Então acho que ficou muita coisa acumulada de tecnologia. A gente percebeu que eles já lançaram em 2021, mas aí teve um congresso meia boca mesmo, né, vamos dizer assim. Muitos lançamentos ficaram privados, recolhidos, e 2023 eles vieram representando, e tudo gira em torno do IDS hoje focado no digital. Todas as áreas, todos os equipamentos, dificilmente você encontra uma empresa que tenha perspectiva de futuro que não tenha algo linkado a um software, a uma ferramenta digital, algo nesse sentido, né? E o que eu pude ver lá é um futuro totalmente impresso. E a preocupação dessas impressões, né? O começo, o meio e o fim. E cada vez equipamentos mais robustos, mesmo sendo de chairside ou até de indústrias mesmo. Os equipamentos, vamos dizer assim, uma empresa igual a Pleno conseguir ter as impressoras dos seus implantes, logo mais imprimir outros tipos de materiais, né? Que é que já faz, né? Não é novidade. A Pleno é uma empresa que ela tem que estar no IDS. A cara da Pleno está lá no IDS. E o Brasil, representando não só o Brasil, mas, cara, tudo lá no IDS era a cara da Pleno, né? Da ideia do desenvolvimento da Pleno. E você vê ali todas as empresas coreanas, japonesas, alemãs, francesas, italianas, brasileiras, muitas empresas brasileiras lá representando o Brasil com muita maestria. Foi surreal, assim, é uma Disneylândia pra gente. Você entra lá às 8 horas da manhã, sai às 7 horas da noite e parece que não viu nada e não quer sair. Você só se perde pelo cansaço, né? Exato, e muitos brasileiros desenvolvendo à frente das grandes empresas internacionais, né? No Exocad, muitos colegas nossos ali sendo os principais atores da odontologia acontecendo lá. Isso foi muito bacana, muito brasileiros nos corredores. Então a gente vê que o pessoal que é formador de opinião está totalmente focado no digital. E eles querem lá buscar informações, materiais e conteúdos e colocarem em prática aqui para nós, para os seus alunos, nas universidades, nos seus cursos próprios. E o que eu percebi também além dessa questão
um ambiente muito focado nos alinhadores, né? Alinhadores, é a bola da vez. É a bola da vez. Acabamento e impressão dos alinhadores. A gente chegou a ver um alinhador lá, Andréia, impresso, termoplastificado. Então, ele tinha que colocar 45 graus, né, João? A placa, antes de colocar no paciente, ela amolece, depois você veste, ela volta com a memória elástica no lugar. Então, assim, o índice de precisão disso aí deve ser espetacular, né? Altíssimo. Acabamento a laser, A que nós laser. vimos também, que Os impressos. sensacional. E aí isso gera muita discussão, né? Porque a Ele- gente percebe... Ele recorta Ele o guia, recorta a laser. Ele recorta o alinhador É um a scanner. laser. Você Caraca. desenha como se fosse um fatiador da impressora onde você quer o corte do alinhador. Coloca ele na máquina, a máquina escaneia, vai lá, corta, você nem vê o laser. Aí parece que não fez nada. segundos. O cara abre a porta assim e fala, tira. Você faz assim, ó, clac, sai acabadinho o alinhador. Quem dá acabamento em alinhador sabe o porquê que nós estamos buscando essa tecnologia. Não sei se você tem experiência com acabamento de alinhador. É bem chato, é bem difícil de fazer, né? Só que ainda a gente esbarra nos preços, né, João? Esse equipamento era bem caro. Os escaneamentos de face, né? Os equipamentos extremamente grandes. Hoje a gente vê cada vez mais precisos scanners de face bem menores. Celular. E um lançamento da Exocad que faz o escaneamento de face pelo celular, que para o objetivo do escaneamento de face está ótimo para o planejamento Supre do bem. caso. E cada vez menos cliques e mais soluções, já casando no aplicativo de celular junto com o escaneamento do intraoral, já recortado para você match ver já automático dentro do Exocad. totalmente no Já 3D. elimina uma etapa, né? Totalmente no 3D você conseguir planejar seu caso. Várias empresas digitalizando a articulação do paciente, né? Não é novidade, mas agora Sim. cada vez mais fácil, né? E nada melhor do que um articulador, que é a boca do paciente. Né? Então, você conseguir juntar todo o seu avatar do seu paciente totalmente digital, a articulação dele real, o escaneamento intraoral, o DICOM casando, virando, se tornando às vezes até um STL para te ajudar nesse planejamento, né? Cara, a gente fica alucinado lá. Chega a perder até a razão. Se você não tiver controle emocional, você quer trazer tudo para cá. Uma impressora que deixou a gente bastante empolgado foi a da Evoclar, que eles estão com a solução completa. Acho que eles pegaram um pouquinho da ideia da Formlabs, de ter as resinas já próprias, né, para não ter manipulação nem nada. E tem todo o fluxo normal, e o que eu achei muito bacana, que eu nunca vi ninguém fazendo, você faz a lavagem e a cura da impressão com a impressão travada ainda, fixada na mesa. na bandeja. Se eu não me engano, acho que a Cirona também lançou algo similar, Isso, né? Isso. Meio que o fluxo já dentro todo da máquina, Sim, né? só que o que eu achei bacana na Evoclar é assim, toda essa solução, e eles com um custo que não é baixo, era 20 mil dólares, 20 mil né? euros, 20 mil euros para lá, todo o sistema. O da Cirona deve ser muito mais, né? Então, você pensar lá para eles 20 mil euros, não vai ser muito vendida essa impressora. Essa impressora da Evoclar é união de partícula laser. União de partícula laser. Então é isso aí que está fazendo o Evoclar. O Evoclar não, mas ainda não é para fazer o de silicato essa aí. Eles não falaram do de silicato para essa... É resina ainda. É resina. Tudo que a gente faz... Placa, para A questão injeção depois, se não você seria quiser. para prótese. Não. Até você faz provisórios, mas é o que a gente está fazendo aqui, mas com uma solução... Não é a impressora dessa parceria do Litos Não. lá, do Litos, que é em questão que eles já fazem impressão de metal e não é a impressão de cerâmica. Pode ser uma resina com carga cerâmica, Sim, mas não é essa impressora. Mas É um fluxo digital, um fluxo de impressão com esses 1, 2, 3 equipamentos, né? Sim. E o grande diferencial do fluxo que você já está acostumado, que você já faz, é o compartimento da resina. Por ser considerado um médico odontológico, você não tem contaminação humana e manipulação da resina. Simplesmente você põe lá, já tem o FEP no compartimento, ele vai fazer a impressão, vai já liberar a resina suficiente para aquele caso, já parametrizada, porque é da Evoclar, tudo fechadinho ali no sistema.
E aí depois tirou o case, agora eu vou imprimir Duralay, né? A resina para... Calcinável. Calcinável, isso. Aí coloca o outro material e assim segue. E alguma impressora para resolver a questão de cores? Ainda não vi nada lá sobre... De estratificados? Estratificação. Você chegou a ver, Eu João? cheguei a ver alguma coisa lá, mas se você não parar, você não consegue voltar. Mas eles têm, eu já vi alguma coisa, já um startup pensando nisso. Em 2019, eu já tinha visto uma belga que a frequência do laser dava a cor da cerâmica ou da resina lá. Então ele já colocava uma frequência de laser diferente e aí aquilo lá dava Já seria a selecionada na cor por dentro. Só para finalizar da Evoclear, o que eu achei bacana é uma solução para quem não quer pegar e esmiuçar a impressora, aprender, entender para que é o quê. Você vai lá, essa resina é isso, aperta o botão e sai tudo meio que pronto. Então tem o público que quer a receitinha de bolo. Né? Para criar cada vez mais uma impressão share-side, porque Sim. a ideia é que a impressão fique fácil e crie um sistema share-side de impressão. Eu estava até conversando com vocês, eu estou namorando uma 5 eixos, uma fresadora, e eu estou desistindo, porque a impressão vai chegar, acho que muito rápido, né? E vai ser um investimento aí que talvez não retorne. Você perguntou de inovações de impressora, Demetrio, tem uma empresa coreana, você lembra o nome do pessoal, João? Que eles estão com um sistema chairside, um scanner maravilhoso e uma fresadora. Lembra até da Sirona, o layout dela. É um protótipo ainda, só que a impressora deles, você consegue imprimir setorizado. Então, por exemplo, eu quero imprimir 10 micras de um lado, 50 micras do outro, o LCD dela se divide em quadradinhos, que a gente achou muito legal isso aí. Ele delimita, por exemplo, se tem a projeção, aqui a bandeja toda uma projeção, aí ele vai, se você vai imprimir um provisório só, ele vai criar uma projeção só naquele lugar também. E a dispensa da resina também. Então, tá. Você delimita a projeção tanque, né? E o tanque da resina. E o que vai fazer? Eu não vou precisar fazer tudo aquilo que a gente faz hoje em relação do material, do equipamento, para imprimir, às vezes, um provisório. Provisorinho. Bacana, hein? E eles se barraram nessa questão do Brasil. Tem muito interesse, é um mercado muito grande, mas eles não querem. A proposta deles agora é Estados Unidos. Entrarem nos Estados Unidos e sensacional a qualidade do scan e da fresagem deles lá, muito bacana. No Brasil ainda vem naquilo que a gente começou a conversar no início aí dos entraves políticos, de impostos, Anvisa e tudo mais. E é impressionante. A gente quis conversar com empresas de laser, porque hoje a gente tem o Light Touch aqui que quase único, né? Acho que só tem ele nesse né? Compacto, sim. Tem um Fotona, né? Que, exato. O Fotona já é para tudo, 180 né? mil dólares, 200 mil dólares. Não direcionado para odontologia somente. Né? Tinha uma empresa suíça lá, vamos trazer para o Brasil, porque lá no IDS é muito isso, né? A questão desse sentido, né? Que eles procuram a venda e a introdução nos seus países e difundir a empresa. E eles não conseguem ter interesse ou vontade de vir para o Brasil. Mas essas soluções de padronizar, eu acho que é o caminho para a área da saúde mesmo, né? Porque quem trabalha com impressora em consultório ou laboratório sabe que fica uma lambança dependendo de como fez aquela área ali, né? Sim. Vai ficar resina, aí cai na roupa, a roupa já era porque não sai mais. Sim. E fica aquela lambança. Eu acho que esse fluxo de automação é o que o pessoal da área da saúde tem procurado aí. Aí do IDS eu não consegui ir, gente, mas eu queria até perguntar para vocês. Das trends, né, que a gente fala que o pessoal comenta muito e começa a mandar vídeo nas redes sociais, eu vi que muita gente publicou interação de aqueles óculos de realidade virtual. Aí o que mais eu recebi que o pessoal me enviou foi de um professor planejando uma guiada junto com uma aluna ao mesmo tempo. E os dois estavam usando um óculos e fazendo juntos. Achei muito legal a proposta educativa dessa solução. Não sei se vocês chegaram a ver. E teve um outro que eu vi que foi um braço robótico colocando implante, que muita gente publicou também. Aí não sei o que vocês acharam
A gente viu bastante coisa relacionada a isso, Andréia, para educação. Então, né, até o primeiro lugar que a gente parou, né, João, chamou super atenção. A gente logo o primeiro dia entrou, tinha uma questão do cara aprendendo a anestesiar, tudo na realidade virtual e você tem os robôs, robôs. no manequim. Existem os robôs, que o paciente é um robô mesmo, e você tem a tela, tem a orientação. É bem físico e não tem o paciente ali. Né? E o robô tem essas reações e tudo mais. Mas em relação à realidade virtual, antes mesmo da gente ir para o IDS, o grupo nosso Excelência em Odontologia Digital, a gente já tinha feito um curso com o pessoal do Skin Meta, né? E a realidade virtual é totalmente prática para isso, no sentido educacional, de você poder interagir. Eu posso planejar um caso com você, estando lá na Bahia, eu e você, com óculos, e a gente discutir o planejamento da Pleno, e depois gerar esse caso juntos. Né? Pode colocar um escaneamento do tamanho dessa mesa aqui. Sim. Entre eu e você, a gente começar a falar sobre isso, colocar Daikon, colocar o que você quiser. Isso aí com óculos do metaverso simples a gente já consegue interagir assim. Até mesmo com o paciente para explicar procedimento, planejamento com o paciente. Se o paciente, não importa onde ele esteja, né, ele coloca o óculos, entra no metaverso, a gente entra também e a gente consegue conversar, interagir e colocar esses arquivos do escaneamento, do Daikon, da tomografia, tudo dentro da mesma plataforma onde eu estou falando com você. E eu posso, por exemplo, fazer uma junta de profissionais aqui de Plano Center, pego um caso, chamo todos vocês. Todo mundo entra no mesmo. Era uma experiência, uma sala. A gente fez uns testes já. A gente consegue, por exemplo, espelha o Exoplan na tela da nossa sala virtual, cada um na sua casa, e a gente discutindo o caso ali. Agora o Pleno SW. Agora o Pleno SW, exato. E a gente consegue... Você abstrai totalmente, em poucos segundos, do ambiente que você está. Então, sim. Mesmo depende Vocês do lugar entram que você... lá mesmo. Então você se abstrai totalmente e você tem as sensações físicas da gente estar junto, como estamos aqui agora. Até volume de conversa, sabe? Você se você fechar os olhos, eu sei que quando você está falando, você está desse lado aqui. Entendeu? Então é um negócio realmente... Se você for longe, só posso ficar mais... E você a pessoa está indo embora. Você consegue fazer o curso com o melhor professor de Harvard. Sim, sem sair de casa, né? Sem sair de casa. E na odontologia tende a funcionar muito bem. E até acho até interagindo com pessoas de outras línguas, né? Eles já têm a tradução, né? Então aparece a caixa de diálogo em cima do cara que está interagindo com você. Sim. Ele não vai te dar uma tradução perfeita, mas o suficiente para você interagir, né? E as empresas conseguir percebem conversar. isso. Por exemplo, a tendência nas empresas do IDS é entrar no metaverso. Por que não o IDS no metaverso? Você passear lá dentro, conseguir se relacionar com todos os profissionais, lógico, nunca vai substituir, mas é o futuro. Vai ter uma galeria odontológica onde você vai visitar todas as empresas, se relacionar, interagir, fazer um hands-on. Compra. Já efetiva, na internet ali, né? Tudo ali. Mas a parte de cursos, reuniões, tal, eu acho que logo mais vai ser tendência. Vai acabar Zoom, vai acabar, né? Sim. Porque a gente vai ter um contato aí mais próximo. O que eu entendi daquele robô lá, uma cirurgia navegável robótica. Sim. É muito mais um protótipo aquilo ali. Ele ficava ali fazendo movimento, né? E aquilo mostra que é uma tendência de você tornar a navegável um pouquinho mais robótica. Mas aquilo ali era simplesmente um protótipo de perspectiva futura. Não é que estava ali já funcional, até porque ali estava totalmente aleatório. Não dá para implantar daquele jeito. Sim. Né? Então, mas a gente percebe que os outros IDS, a navegável era um frisson. Sim. Hoje você já vê ali no mínimo umas 5, 6 empresas com a cirurgia navegável. Então, e esse bracinho aí era um negócio também, já tinha do 2019, uma coisa um pouquinho mais protótipa.
Agora já está com o contraângulo na ponta, já vai com mais, já tá com... Mas assim, a gente tem que pensar, daqui 2 anos, como é que vai estar isso daí? Exato, né? Exato. A coisa vai ficando cada vez mais usual, né? Uma outra coisa que chamou bastante atenção foi o que o pessoal está investindo na zircônia. Verdade. A zircônia é a bola da vez lá. A gente quase não viu de silicato, feldspática, zircônia. Dos materiais cerâmicos. O pessoal mostrando a translucidez que eles estão conseguindo, a estética que eles estão conseguindo na zircônia. A disputa entre as empresas é justamente essa. Exato. As multicamadas com qualidade e resistência. As zircônias que não necessitam sinterizar. Sim. Né? Então já vem pronta para você fresar, dar acabamento e tirar o forno da jogada de repente. Isso. Muito bacana. Tem uma empresa coreana que me procurou agora faz pouco tempo, que eles estão com a ideia de lançar já o bloco para fresar sem necessidade de forno de zircônia. Mas aí a quantidade de megapascal também um pouquinho mais baixa também, então fica um pouquinho mais usual. Mas mais baixa quanto? Já vai ser mais que o de silicato, já vai ser mais... Pode ser até mais do que de silicato, mas eu não vejo isso aí como uma grande vantagem, não. Como um problema, eu vejo como problema, Para mim, eu não ponho, por exemplo, zircônia para articular com dente natural. Já fico meio reticente para fazer isso, mas a tendência realmente é que antes a zircônia vinha 20% maior, você tinha que colocar no forno. Era um forno de sinterização, custava R$80 mil na época que eu estava entrando no digital. Demorava 2 horas para sinterizar um dente. A sujeira na fresadora. Porque o zircônia é um metal, né? Então ele acaba com as fresadoras também, né? Com todo aquele mecanismo ali. Então é difícil, aquele pozinho é chato mesmo. Mas como vem os prontos agora, provavelmente também não pode ser 900 megapascal, porque também é impossível de fresar, né? Ficaria inviável a fresagem. Mas deve ter diminuído alguma coisa e deve ter já pré-sinterizado. Já vai vir pré-sinterizado. Pré-sinterizado, exatamente. Mas o que eu penso que vai ser muito bacana para o dia a dia, Demetrio, é para a gente usar como uma infraestrutura para implante, por causa da biocompatibilidade, tudo. É isso Excelente. que eu tô mais buscando. É, isso aí. A zircônia, eu tenho muito essa conversa com laboratórios de prótese, né? Às vezes o pessoal bota também a zircônia num bolo só, né? Mas existem vários tipos de zircônia também, né? Com um megapascal diferente cada um. Isso. E outro material que eu vi que está evoluindo muito em laboratório também é o PIC, né? Porque ele fica bem leve. E tinha alguma coisa de PIC lá na Alemanha? Não tanto. Não chamou atenção. Porque é um negócio também que deu um boom também numa época, né? E de repente também entrou no limbo também, né? Eu já, pra mim, já caiu fora do meu entendimento lá. Eu não vi nada focado no PIC lá. Isso realmente... Essa competição eu acho que sempre teve entre resina e porcelana, né? Resina e porcelana. Quando eu me formei, logo depois assim que eu me formei em 97, em 98, saiu o Artiglass. Foi o meu primeiro chairside. No consultório foi o Artiglass, porque eu conseguia fazer já uma onlay, por exemplo, de indireta, já com o paciente esperando. Então só que tinha que ter modelo de gesso ali, então eu tinha que esperar um pouquinho, mas eu já conseguia entregar. Mas sempre foi essa disputa aí. Aí o Artiglass, ele quebrava, dava infiltração mais fácil, micro trinca, aí não foi um negócio legal. Agora você vê as cerâmicas híbridas aí, que são as que têm uma quantidade boa de resina. Hoje eles já estão em bloco, eles são feitos em pressão, né? Totalmente compacto aquilo lá. Então hoje já tem uma estrutura muito melhor. O Enamic, né, da Vita, o Enamic, ele é um bloco que ele tem uma resistência boa, ele aguenta bem, mas você também, em compensação, você não consegue um polimento contínuo dentro da boca, porque sofre um monte de ações ácidas ali dentro do fluxo salivar e tal.
mas você já consegue um material que tem uma estrutura boa de resistência que vai segurar bem aí para uma onlay, alguma coisa desse tipo. Então eu acho que sempre teve essa competição aí cerâmica, resina que a gente... E agora com esses materiais de impressão, a gente vai começar... Infinito. Ou vai ser aquela mistura toda. Então nós temos 3 opções: a resina, a cerâmica híbrido. ou a mistura. Ou híbrido. Ou híbrido. Exatamente. É o híbrido daí. O que eu percebo que traz muito orgulho aqui para nós, né? Mesmo você não estando lá dessa vez, né? Na próxima vamos estar lá juntos, se Deus quiser. É que a gente está muito antenado. Uhum. Então, assim, soluções, sim, legais, softwares cada vez com menos cliques, mais inteligências, equipamentos cada vez menores, com mais qualidade. Inteligência artificial. Mas nada que às vezes Bomba, chega... né? inteligência artificial para tudo, né? Mas a gente, nada aquilo que você fala assim, nossa, isso me surpreendeu, me trouxe um frisson, como foi a primeira vez ter ido lá. Exato, Ou quando a gente comentou entrou no isso. digital e se sentiu isolado do mundo, que acabou tendo que se interagir, tudo isso que a gente conversou aqui hoje. E então a gente percebe que a gente está num ambiente de digital muito, vamos dizer assim, universal, sabe? Porque todos os países Estamos bem estavam lá, atualizados. né? Todo o fluxo digital estava lá para se expor. Então a Sim. gente está bem antenado e traz muita alegria para a gente colocar isso em prática no corporativo e no dia a dia, na vida real dos pacientes aí. E me fala uma coisa, vocês viram também alguma coisa dos tomógrafos que estão fazendo escaneamento de face, de Sim. arcada já? Array. É a chinesa. Eles fazem o escaneamento de face, eles fazem a tomografia e o STL das arcadas na mesma tomada. Na mesma Na tomada. mesma tomada. E eles estavam também com aquele scanner de face mais... E o escaneamento do modelo também. Sim, mas eles estão com um scanner de face de mesa, que é bem pequenininho Parece também. um modelo, um espelho de mesa de vovó, assim. Exato. A Ray teve expondo no meeting da BOD aqui em São Paulo a última vez, só que eles também estão sem Anvisa aqui, eles vieram só começar a mostrar a cara, mostrar a marca e tal. E eu acho que vai ser uma opção bem bacana aí para as radiologias. O Plâmeca também lançou um tomógrafo médico odontológico, acho que mais médico, né, ortopédico, deitado, totalmente vazado, é só um anel. Então eu vejo assim, esses problemas, muitos pacientes passam de passar mal, né, claustrofóbico. Do túnel lá, Ou né? até mesmo de movimentar no convencional. É simplesmente uma esteirinha, uma maca, e ele já vem e passa totalmente aberto. A Lu achou interessante porque fazer uma tomada radiográfica deitado com o paciente para análise do sono, ronco lá, né? Exato. tem outra visão. Isso a Plâmeca também lançou lá com esse equipamento, com as suas cadeiras. A Plâmeca é uma empresa bem bacana também. Surpreendeu. A gente teve a oportunidade numa festa deles. É uma empresa, vamos dizer assim, bem aberta, bem moderna, no sentido corporativo de trabalho também. Achei bem bacana, bem diferente. Em 2019 eu vi a realidade virtual no stand da Plâmeca e o tomógrafo que fazia o escaneamento facial também, lá na Plâmeca. E em 2019 também já tinha a impressão de estratificada muito sendo divulgada, que eu me lembro. Mas parece que esse IDS que aconteceu agora parece ter sido a consolidação de várias ideias que foram sendo jogadas assim, 2019 para cá. Então vocês devem ter visto muita coisa. Mas é funcional, né? Acontecendo de verdade isso. Com certeza. Sim, uma outra coisa que chamou bastante atenção, inclusive nós testamos quase todos que nós vimos, né, João? Foram os scanners. Tem muito scanner chegando no mercado. Com qualidade. Muito. Tem um HS... Hands 5. Hands 520 e tal. Um scanner chinês. Ficamos assim, cara. Eu achei que era Prime. Espetacular. Muito diferente. Isso daí que vai facilitar a nossa vida aqui em termos de preço. O lançamento quanto do mais Camel concorrência, 3, melhor. Exatamente. muitos scanners. Tá popularizando cada vez mais, né? Eu bato na tecla, a gente fala muito isso no nosso curso, que as empresas, elas entendem, eu percebo isso, que
Os scanners são apenas um meio. Uhum. Que a ideia é que você utilize os softwares. E o software, o meio, o business está no software. Uhum. Né? E como se fosse no início dos celulares, né? Hoje Sim. todo mundo tem um celular, mas o que vale são os aplicativos que estão lá. Uhum. Então, todo dentista, a tendência do futuro é ter um scanner intraoral. E aí, o que vai gerar depois é o que ele obteve daquela imagem, aí o que resta aí é o que as empresas Aí querem. ele vai consumir. Aí você consome o meu produto impresso ou fresado? Sim. Você consome o meu software? Você consome o meu software, ele tem mais ou menos cliques, ele custa mais barato ou mais caro para você? Então, eu acredito muito que ainda que o scanner intraoral vai estar igual a caneta de alta rotação, vai estar clicado ali na cadeira, você já vai e vai ser rotina. O tempo disso, aí, Eu acho que vai ser rápido, João. Eu também acho que vai ser rápido isso daí. pelo que a gente está vendo lá, É muita quantidade de scanner. Eu dei uma olhadinha lá no negócio do DS, muita O quantidade. resumo, né? Muito. E aí, desenvolvimento de software para fazer montagem do objeto 3D, esse daí que é o copia e cola, que é a coisa Sim. que vai evoluindo, né? e o que gera retorno financeiro. Então, aí é uma disputa muito grande. Das grandes empresas, que às vezes fazem colaborações com empresas coreanas e criam mais alternativas e facilidades, ou até aquela startup, que o cara que é ele, o amigo no fundo da garagem, ele quer mudar de vida, ele quer criar um add-on, um input ali para estourar e explodir. E, consequentemente, para nós é a solução, né? Na boca do paciente lá, é o que a gente quer que chegue, né? Isso que você comentou, isso que você comentou agora, João, é muito interessante porque eu tenho visto muita colaboração da indústria com alguns dentistas mesmo. Então, dentistas que eram totalmente clínicos virando empresa, assim, um pouco juntando. Eu ouvi muita gente comentando do projeto que foi firmado ali da Straumann com o Florin Kufar, que ele tinha o Smile Cloud e eles firmaram uma parceria ou junção dessa solução que ele criou, que era um software, Sim. com a empresa, né? Então a gente tem visto isso também por conta do digital. Dentistas sendo tirados ali do mercado para entrarem na empresa com a solução que eles pensaram, né? Isso é muito legal. Porque essa ideia, ele tá na prática, ele tá na lida e vai falar, cria uma solução para mim. Antigamente o dentista criava um material, né? Uhum. Olha, vamos entrar na universidade, eu quero uma solução física, né? Hoje não, hoje ela é digital. Muito bom, hein? O que mais vocês viram lá? Tirando as tendências do digital, alguma outra Cara, novidade? É difícil. Equipamento? É difícil. Eu vi um periochip. É um chip, assim, uma medicação que você coloca na bolsa periodontal. Isso aí já tinha. Mas no Brasil não tem, né? Não, tinha já. No Periochip. Brasil? Não, no Brasil você não tem esse produto aqui. Bom, não tem, mas pode ser que não tenha agora, mas já teve já isso aí. O pessoal faz uma passagem. Assim. Às vezes eles tentam introduzir isso daqui no mercado, às vezes não pega, fica um pouquinho na geladeira lá, mas depois cai fora. Acaba voltando. O que eu via, depois o olhar desvia totalmente pro digital, você não consegue ver outra coisa. Fora isso, só os equipamentos de rotina nossa. Os registros de movimentação mandibular, o que vocês viram de novidade? O Mojo. O SDI Matrix, que aí casa com o Exocad, né? Eles fazem movimentação, mas não tem garfo de registro. É só filmagem da movimentação. Não, tem sim. Tem garfo de registro, sim. Tem garfo de registro, sim, e casa tudo isso com a tomografia também. Isso aí é bacana a gente conversar depois. A gente vai ter um episódio com o Adriano Gudjanian, o pessoal do Dora. E eu vejo assim, hoje as soluções que mais definem essa parte aí de oclusão, né, do digital, é o Dora e o dispositivo do Cassius Clay lá, o Unix. Esse SDI Matrix aí, é o professor, acho que Pérez, eu conversei com ele lá, vale a pena dar uma olhada também. Bacana. Vale a pena. Inclusive é um curso que nós estamos vendo de fazer. A gente vai ver se a gente vai fazer esse curso aí. Legal. O do Mojo, cara, ele é um equipamento excepcional, né? Com aquelas bandeirinhas, fotogrametria e tal, mas um equipamento fora da realidade, de caro.
Para nossa aqui Sim, vai mais de demorar para 100 chegar. O Unix vai vir caro também. Vai vir bem caro, não sei E o exatamente Unix o preço. ele tem uma pegada muito de linkar com o laboratório, né? Sim, a comunicação, né? Acho que a ideia baseou o início, acho que foi nisso daí. Eles querem focar em clínicas especializadas em protocolo, que é o que facilita ali a tomada. Então, essa Sim, é a ideia da dimensão. comunicação. Legal. Exato. Então, o que eu acho que para mim que pega muito nessa ideia aí dessas empresas é justamente unir esse STL, o escaneamento, a tomografia e a articulação do paciente. Aí eu acho que eu entrei no digital assim. Aí eu entrei no meu. O que faltava, aquele pouquinho que faltava para mim. A articulação do meu paciente real, totalmente manipulável ali para mim, para eu reabilitar ele com segurança. E as saídas... Já é usual, né? Sim. Isso já é realidade, não é? É talvez cada vez com mais fidelidade, cada vez mais com mais resolução digital para você aplicar. E as saídas de total? O que vocês viram lá? Prótese total. Impressa. Tinha prótese total impressa, Material fresada, novo, alguma coisa assim? as resinas para PT, tinha bastante, mas a gente não viu nada de software, né? Que eu acho que o material talvez esteja até mais avançado, Rápido, né? mais rápido do que a própria confecção. O meio que está meio confuso ainda. Que era o que a gente tinha até um tempo atrás no digital para protocolo. Só que protocolo, como tem um implante e tal, acaba ficando mais fácil essa transferência, muitas vezes escaneamento. No mestrado lá da Mandic de São Paulo, que eu ajudo o pessoal, a Renata Vano estava lá, e eles fizeram uma ação de caridade a São Leopoldo para pacientes carentes, né? E fez uma tomada de escaneamento de uns 15 pacientes. E a gente viu a dificuldade que era. Estava usando o i600. Então, pegar o pessoal que está começando a escanear, que já não tem tanta habilidade com o scanner, mais uma mandíbula, de repente, sem rebordo nenhum, sem referência nenhuma. Então, eu acho que Com um monte de tecido mole Exato. em cima. Aí o paciente meio impaciente, né? O pessoal meio... Porque o afastador está machucando e tal. Então, eu acho que a grande sacada aí da PT digital vai ser o escaneamento, porque todo o resto eu acho que já é uma realidade. Para um país de desdentado, né, que o Brasil ainda é um grande país de desdentado, é uma solução de utilidade pública, né? Ainda Sim. tem seus gaps aí de talvez um reembase, como Sim, funcionar tudo ainda é isso. feito assim, ela faz um plano de prova, lá, um plano de cera digital, e aí faz o reembase aí analógico, não tem jeito. Sim. Quando eu vou para o IDS, eu sempre dou uma olhadinha naqueles dentes de estoque. É que sempre tem uns dentes de estoque assim, que são muito bonitos. 20 vezes prensado. Cara, é um negócio impressionante. Agora, vocês não viram nenhuma empresa oferecendo o STL do banco de dentes deles, né? Que isso daí é um negócio que eles vão ter que liberar logo mais, cara. Porque todo mundo vai fazer a sua biblioteca, legal, né, de dente de estoque. É igual trocar figurinha, né? Outro dia eu queria trocar figurinha. Ninguém tem aí uma biblioteca de dente? Eu tenho uma, vamos trocar? Aí um brincou, tenho do Romário 94. Então, eu acho que esse negócio de em vez de ter aquela carta molde, né, já deveria ter o STL de todas as baterias ali, porque aquilo lá é excepcional, cara, pra gente que tá no digital. Então, logo mais, se eles não fizerem, alguém vai fazer e vai disponibilizar. Não vai ter jeito, né? A gente já devia ter isso daí. Já deve ter alguém fazendo. Com certeza. Já tem alguém fazendo. Né? E não só quantas vezes a gente resolve coisa montando total num enceramento diagnóstico ali, que a gente poderia estar usando os dentes de estoque, né, em STL. Sim. Bacana. Boa ideia, né? Pois é. Não, eu já estava cobrando, em 2019, eu já estava cobrando esses caras aí, que tem uma empresa japonesa lá que tem uns dentes muito bonitos lá. Esqueci o nome, depois eu acabo passando para a turma aqui. Mas
Um dente excepcional, cara. Só que é um negócio meio que artesanal. Demora muito mais. São 10 vezes mais o tempo de um dente Ivoclar que seja aí para esse dente japonês. Mas assim, impressionante. Mamelinhos aparecendo, aquela coisa toda. Ver o fundo artístico em escala ali, né? Então é bem interessante. Aí esses STL desses dentes aí seriam muito interessantes, né, também. Não só em termos de cor, mas formato, né? Sim. Formato de dente. Mas a gente vê cada vez mais comum quando abre software como XOCAD e Trishape, tem a biblioteca de dentistas e TPDs ali, né, sendo desenvolvidos. Sim. Acho que é uma tendência o pessoal querer ter a sua biblioteca que nem trocar feita. figurinha mesmo, né? É isso mesmo. O Wagner, né, professor nosso lá do mestrado, estava dando aula na graduação. Teve um dos alunos dele lá e ele introduziu o Mesh Mix para eles começarem a ter uma noção. Aí Estava esculpindo? um aluno fez, baseado numa esfera, fez lá 3 elementos, ele não estava acreditando. Mas como você fez isso daí? Ele falou assim, eu peguei a esfera e fui desenhando. Fresou a esfera. Aí eu falei, já criou a própria biblioteca dele de dentes na graduação, já, digital. Não, outro dia, você vê lá, o Bruninho esculpiu, pegou um dente lá e tava só redesenhando textura. Falei, cara, de onde você tirou essa biblioteca? Não, eu fiz só um pouquinho ali. Cara, ficou perfeito, legal pra caramba. Então é impressionante quando essa molecada toda aí que já nasceu no digital começar a colocar a mão nisso daí, cara, a gente vai ter uma outra estirada aí no gráfico desse avanço aí do digital. E você imaginar que as impressoras têm um limite da fresa, a fresadora tem o limite do desenho da fresa, com as impressoras a gente não vai ter. Aí vai ser a entrega 100%. Uma coisa bacana que a gente viu lá também, as fresadoras da Ceramil, da AMAN, sim. O suporte do disco meia-lua para fresar 90 graus. Então ele não é totalmente fechado para você coloca ali o disco, o metal é só metade. Sim. Então isso vai liberar uma estratégia de fresagem muito bacana. Diferente. Uma coisa simples, né? Que o Maurício que estava com a gente lá, que tem laboratório, tudo, ficou maluco. Falou, cara, como que não pensou nisso antes? Sim. Não é? Um negócio... Uma solução. Bacana. Isso aí. Qual mais? Os de fresagem lá eram a MAN era uma equipe bacana. Aquela outra lá da Holland. Zircosan, então. Zircosan tem as maiores, sim, né? As maiores ali de linha de produção são... Uma lá parecia uma disqueteira de CD, assim, muitos discos. Sim, e assim... A MAN também tem, né? Fresando todo tipo de material, mas isso já tinha também. Sim, da outra vez tinha. Com a parede toda ali. Exato. 6, 7 fresadoras juntas. A da Pleno, qual que é o mesmo nome? A empresa da impressora? Da impressora. A Trunf. Tem várias marcas, na verdade, de impressoras metálicas no mercado. A gente que é esses de adição a laser também, né? Isso. Que é isso. As primeiras que eu vi foi em 2019 lá. Em 2019 estava muito interessante porque tinha um setor alemão com várias empresas de impressoras metálicas. Sim. Lá. Só que eles estavam divulgando impressão de estrutura. Sim. Tipo, parecia núcleo, né? Então eles fizeram muitas impressões de subestrutura, barras e etc. Que armação a gente não de PPR. Fala, cara, uma tecnologia dessa, meu cara, eu quero fazer armação de PPR. Sim. Porra, pro laboratório, imagina. Não, mas é muito legal isso daí. Quando a gente vê, né, a hora que sai o negócio sinterizado lá já com a barrinha pronta, o negócio saindo, os espruzinhos ligados ali, a hora que você entende aquilo lá, você fala, caramba, né, o negócio sai perfeita a impressão ali e um desenho que você não conseguiria fazer se fosse fresado. Sim, né? Sim. Essa é a diferença, né? A mesma coisa que o Beto estava falando dos enxertos, né? Você tem um design do osso
do bloco, né, que vai ser enxertado, É impossível ser que é fresado. impossível ser fresado, Ah, não sim. tem como. É bem legal isso. Customizado. Bacana, Excelente, gente. bom demais. Bacana demais. Vamos finalizar? Bora. Vamos. Queria agradecer aqui a presença da ilustre Andréa Sum. Ela é a responsável pelo Planning Center da Plenum, uma colega nossa aqui que está muito antenada no digital, acompanho a Andréa há algum tempo, desde a SBO Digital ali. E queria te agradecer o tempo aqui com a gente, que acrescentou bastante coisa para nós aqui, sem dúvida nenhuma, e está convidada aí para as próximas, assim que você tiver alguma novidade, a gente está de portas abertas aí para você mostrar o que você pode trazer aqui de novidade, o que você está desenvolvendo lá com a Pleno. Obrigada, gente. Espero ter contribuído e foi muito bacana. Admiro muito o trabalho de vocês. Espero que essa trajetória continue aí, que acho que tem muito conteúdo bacana para vocês desenvolverem aí com Legal. a comunidade. Muito Obrigada, bom, Andréa. gente. Obrigadão. Obrigadão. Show de bola. A gente já admirava seu trabalho, agora conhecendo a sua história, a gente basta Isso admirar aí. muito mais. Muito legal. Obrigada. E como você falou aí, vamos juntos, né, cada vez mais desenvolver no digital e na odontologia. Obrigado pela disponibilidade de ter vindo lá de São Paulo aí. Hoje estamos em Jundiaí, no primeiro podcast de Jundiaí. Show de bola, gente. Obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigada, gente.